E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, hoje eu estou aqui com o candidato à prefeitura de Guarulhos, Rodrigo Tavares. Tudo bom, Rodrigão? Tudo jóia, satisfação, Negão, tá aqui no seu canal. Rodrigo, a gente aqui, mano, é cartas na mesa. É Maravilha. O seguinte, minha intenção era entrevistar os candidatos à prefeitura de São Paulo. Jóia. Ponto. Tanto que eu ainda não trouxe nenhum candidato à prefeitura, candidato a vereador e tal, porque eu falei, não, vou primeiro entrevistar os candidatos à prefeitura de São Paulo, aí depois eu trago o vereador e tal. A questão é a seguinte, Rodrigão. Por algum motivo que eu ainda não entendi, alguns candidatos não estão me respondendo. Ninguém disse não. Ninguém chegou e disse assim, não vou. Mas também, que tá difícil a agenda e não sei o que e tal e coisa. E é o seguinte, a galera que me assiste é a galera que todo político quer, que é a galera dos 5 contos pra baixo. Entendeu? Entendi. É a galera, também conhecida como maioria. Maioria. Então, por isso, estou trazendo aqui Rodrigo Tavares, que é candidato a Guarulhos. Não vou mentir, não conheço muito de Guarulhos, exceto a parte ali onde tem a pista de skate. Mas Guarulhos, cara, tá a 10 minutos daqui. Ou seja, é parte de São Paulo. Então, eu acredito que os problemas são os mesmos. O que eu vou fazer com você, Rodrigão? Fala. Vou falar contigo como se tu fosse candidato de São Paulo. Fechou. Tá ligado? Maravilha. Primeira pergunta, que é a pergunta que eu faço pra todos os candidatos, inclusive os de esquerda. Eu faço pros que não sei, eu sou centro, tal, mas eu faço pro do direita, faço pro da esquerda, faço pra todos. Rodrigo Tavares, você está com Bolsonaro? Presta atenção na pergunta, Rodrigo. Claro, pô, fechado desde antes de 2018. Em 2018, Negão, tive a felicidade de ser candidato a governador do estado de São Paulo, na coligação PRTB-PSL, então tive apoio de vários deputados bolsonaristas, do próprio presidente Bolsonaro, né, nosso partido, Partido General Mourão. Então, estamos fechadíssimos e, claro, agora no município também tivemos lá, segunda-feira, aqui o primeiro simpósio conservador do Alto Tietê, com a presença do Eduardo Bolsonaro, teve lá Carla Zambelli, o deputado Guiga Peixoto, os deputados estaduais Gil Diniz, teve lá o Castelo Branco, a Valéria Bolsonaro, enfim, toda essa galera do bolsonarismo, da direita conservadora, claro, não posso me esquecer de Dom Bertrand, que teve lá, figura maravilhosa, expoente maior do conservadorismo. Luiz Felipe passou por lá também? O Luiz Felipe, problema de agenda não teve, mas ele vai passar lá em Guarulhos. Ele é monstro. Ele é monstro. Eu entrevistei ele é monstro. Tive com ele na campanha pra deputado, né, que ele teve eu como governador em alguns eventos juntos. Cara fantástico também. Então, estamos juntos e estamos no mesmo projeto. É isso aí. Rodrigo, é o seguinte, eu faço essa pergunta, muita gente vai falar assim, Negão, você não pode fazer essa pergunta pro Guilherme Boulos, você não pode fazer essa pergunta pro Gilmar Tato. Essa pergunta não é pra direcionar a pessoa, é bom deixar isso muito claro. Essa pergunta é porque é o seguinte, eu não quero que o Rodrigo Tavares diga assim, eu estou com o Bolsonaro e no dia 1º de janeiro o Rodrigo Tavares eleito diga, não, cê é louco? Aí dá uma de Joyce, de Frota. Nem sei quem é esse Bolsonaro. Não, é, isso, é exatamente isso, Rodrigo, que eu quero evitar. Com certeza. Entendeu? A gente teve uma onda aí de muitos aproveitadores, a gente sabe disso. O governador atual também, assim, o foi, pegou uma carona no bolsonarismo, no popularismo do presidente Bolsonaro e, enfim, no segundo momento, venceu a eleição, comemorou e falou, o quê? Bolsonaro não conheço. Bolsodória nunca ouvi. E a gente sabe que ele pegou essa carona, essa popularidade. Então, a gente tem que realmente filtrar quem está junto, quem não está, porque nós temos um projeto de Brasil que está em andamento e agora temos que fortalecer eles no município, nos municípios, legal. Por isso que foi tão legal lá nesse simpósio, nós tivemos a presença de pessoas do Alto Tietê, pessoas também de Rio Preto, enfim, de todo o estado tiveram lá. E nós reforçamos, e quem estava lá também pôde reforçar, a importância da direita e do conservadorismo no município. Por quê? Porque é lá que a vida acontece. Os problemas do dia a dia estão nos municípios. E levar essa bandeira de Deus, pátria, família, né, da subsidiariedade do Estado, isso é muito importante, né, ter essa liberdade, porque o Estado também, você veja, tantas coisas que o Estado não precisa se preocupar e se preocupa e gasta dinheiro. Então, levar esse nosso pensamento também para aquela galera que estava lá, que vai disputar as eleições como vereadores e como prefeitos, porque nós entendemos que nós estamos aí num processo, né, de evolução, uma guerra cultural que está aí e a gente precisa fazer parte e lutar, né, dentro das nossas trincheiras nessa batalha. Então, de fato, que as pessoas
que são conservadoras, que são da direita, que levem para os municípios. E o Eduardo disse uma coisa muito importante lá, que não há eleição perdida. Porque um conservador, quando vai para a rua levando Deus, pátria, família, os seus valores cristãos, ele nunca perde. Pode ser que ele não esteja eleito, mas ele trouxe um ou dois, mais um grupo de pessoas para pensar também sobre o conservadorismo, que nada mais é do que valorizar as tradições da nossa sociedade, valorizar e conservar, né? Exatamente. As tradições da nossa sociedade. Então, esse foi o intuito lá do nosso simpósio, e isso é muito importante para que também a gente não tenha pessoas aí que se dizem uma coisa e outra são, né? Isso, Rodrigo, era exatamente o que eu ia te dizer também. Porque a gente já teve muitos exemplos da galera que disse uma coisa e acabou fazendo outra. Mas a gente tem que entender uma coisa também. O Eduardo, ele é deputado federal. Só que para você eleger um deputado federal, você ainda elege com essa cabeça. Com a cabeça, por exemplo, o cara que votou no Eduardo Bolsonaro, ele não votou só porque ele era filho do Jair Bolsonaro. Ele votou porque ele seguiu a linha de pensamento dele. O problema é que quando a gente vota e tipo assim, esse é um pensamento de geral das pessoas, é o seguinte: quando você vota para vereador, você não segue essa mesma linha de pensamento. O ideal seria isso. Eu entendo o que você está dizendo, de levar mudar o pensamento da galera, principalmente nas periferias. Então, não sei como é em Guarulhos, mas eu acredito que não deva ser diferente, mas aqui em São Paulo, acabam acontecendo que as pessoas votam no vereador dos skatistas, o vereador dos caras que vendem água, o vereador dos youtubers. Tipo assim, o vereador, ele não é o vereador de São Paulo. Ele é o vereador de uma classe. Então, mas só que... Como trabalhar isso em Guarulhos? Como que é em Guarulhos? Em Guarulhos, em São Paulo, é a mesma coisa. Mas o que a gente tem notado é que agora, por exemplo, tenho lá o candidato dos Ubers. Beleza. Certo. Só que eu tenho o cara que é mais conservador e o cara que não. Então... Atendendo o mesmo nicho. Atendendo o mesmo nicho. Certo. E a gente vê, claro, que com a propagação, e graças a Deus que assim o é, da internet, isso vem ficando mais acentuado. Então não existe hoje mais, claro, salvo algumas exceções, o dono do curral, por exemplo. Hoje, outras pessoas também conseguem dialogar, porque uma das dificuldades que o sujeito tinha, que o cara tinha, o candidato, era dialogar com aquele nicho específico. Por isso ele usava o cara que era líder comunitário, sindicalista, ele tinha os gerentes do povo. Isso. Vamos dizer assim, ele tinha os gerentes... Assim. Muito louco. Esse é muito bom, gerentes do povo. E agora não, todo mundo fala com todo mundo direto. A gente tá aqui, a gente tá falando com o cara que tá ali do outro lado, ele se sente, ele quase que sente a nossa respiração, né? Exatamente. E com os deputados da mesma forma e com os candidatos a vereador também. Outra coisa, nós tivemos lá também o presidente do Instituto Burke, cara fantástico, também o André Assi também esteve lá, filósofo, e eles colocaram isso lá pra geral, lá pra galera, que é o seguinte, o aspecto ideológico no município também tem se intensificado, já não é mais aquele... Você acha que agora vai ser diferente? Eu acredito que nós temos um componente muito importante ideológico, eu vou dizer por mim, pelo PRTB Guarulhos. Certo. O PRTB Guarulhos é um partido que abriu mão, assim como o PRTB Nacional. Teve aqui o nosso presidente Fidelis, deve ter comentado isso, comentou, que nós abrimos mão do fundo eleitoral, tá certo? Abrimos mão do fundo, do dinheiro do fundão. E lá em Guarulhos da mesma forma. Resultado, nós não temos recursos para que financiar candidaturas. Não temos. Temos lá o mínimo, que é de esforço pessoal de cada um ali para fazer um material, um santinho mais. Isso se tornou e se mostrou uma grande coisa, sabe por quê? Porque hoje lá nós temos candidaturas, 51, negão, que são ideológicas, do mesmo nicho ideológico, e que não estão a fim do toma lá da cá. Resultado, não foram lá enfiar a faca no pescoço do partido, que preciso disso, quero aquilo outro. Então eu já senti uma mudança no próprio selecionar dos candidatos, porque as pessoas que nos procuraram, e olha que dado interessante, nós temos uma chapa com 51 pessoas, 51 candidaturas. Tivemos que dialogar com 12 pessoas, porque nós tínhamos lá 64. Então, você tem 51 conservadores? 51 pessoas ligadas ao conservadorismo. Conservadores. Que você olha e pode assinar embaixo? Que eu olho e posso assinar embaixo, eu tenho lá... Porque hoje em dia tem petista se vestindo de azul. Tem petista se vestindo de mudando estrela. Azul. Mudando estrela. Agora, uma coisa eu também pude verificar. Pessoas que em outros momentos... empunharam outras bandeiras, porque não havia a opção, não estava aí presidente Jair Bolsonaro, o conservador. Não, isso eu entendo. Isso, eu entendo o que você está falando. Tipo, a gente tem que ser justo aqui. O que ele quer dizer é o seguinte, por exemplo,
Então, o cara hoje tá no por exemplo, PRTB, o link vai estar tem uma posição diferente, ele diz, cara, eu sou conservador, tamo junto, entendeu? Tô junto com o Jair, mas há 6 anos atrás esse cara, sei lá, não digo que ele apoiou a Dilma, mas sei lá, votou no Aécio, ele apoiou o Aécio, então eu entendo essa mudança. Porque a sociedade evolui, a política eu digo evolui. O cara, tipo, de um ano pra cá e não dá. Aí não dá. Aí não dá. É. Por exemplo, o cara que nas eleições, vamos dizer lá de escreveu 2018, ele não e hoje ele tá metendo eu sou Aí conservador. meter esse louco, como diz outros, desculpa, não dá. Meter esse louco não dá. Agora, existem pessoas que não tinham outra alternativa ali no momento passado. Hoje há. E um grande mérito do presidente Bolsonaro, que eu vejo, é ter conseguido unir todas essas forças conservadoras e de direita. Elas estavam aí na sociedade. Exatamente. Esparsas. Sempre tiveram. E ninguém conseguiu, nem mesmo o presidente Fidesz, que foi candidato a presidente lá, tentou, deu um grito do conservadorismo lá na eleição de 2014, defendendo a família. Teve o nosso querido Enéas, que também se manifestou no momento pretérito, mas conseguir fazer essa união de todos. Mas sabe qual eu acho que foi a diferença? Qual? A diferença é que o Bolsonaro, ele tem cara de polvo. Não que o Fidelix não tenha. O Fidelix tem cara de dono de firma. Entendi. Tá ligado? O Bolsonaro. Você olha pro Bolsonaro, você não consegue ver ele num terno e gravata sem ser ele deputado. Então, eu acho que com o Bolsonaro, eu entendo, ó, a gente teve o próprio Levi Fidelix, a gente teve o Enéas, mas é que, tipo assim, o Levi Fidelix e o Enéas, eles não tinham cara de polvo. Vamos ser sinceros. São tiozão quadradão, né? Tirando, e hoje a galera já é também. Você quando olha o Bolsonaro hoje de terno e gravata, você pensa assim, puta, o cara é presidente. Puta, o cara é deputado. Mas você olha, ele não tem cara de que usaria um terno e gravata num dia a dia. E não usa. A gente entendeu? sabe. Tipo, ele não tem cara de que usaria um Armani. Ele não tem cara de que... Ele não essa tem... identificação popular. Exato. E entendeu? assim, tem os tiozões, vamos dizer assim, que são conservadorzão raiz e tal. A gente percebe, o pessoal do grupo lá do Família e Propriedade, tem os grupos que são os conservadores raiz, e tem os tiozões lá que são quadradões, que tem um padrão mais ou menos como do Fidelis ou do próprio Enéas. Tal. E hoje, mas é o que eu digo, a sociedade também evoluiu, as pessoas também. Não é na questão de evolução, mas é na forma mesmo de se trajar na linguagem. Então, é claro, esses caras são mais quadradões. Mas o que eu vejo, e aí só voltando na questão dos vereadores nos municípios, pra gente também tentar evitar infiltrados, que é muito importante dentro dos projetos e que acabam. No PSL eu contaria uns 20. Pois é. O que a gente faz? Primeira coisa, o cara tem que se comprometer. Se comprometer, ir lá, assinar, receber o estatuto e se filiar sabendo onde está. Porque muitas vezes o cara não sabe nem o nome do partido, praticamente, não teve acesso ao estatuto. 2, ele tem que se vincular ao conteúdo programático que você está colocando. Então, qual que é a nossa defesa aqui? Nós vamos defender a vida desde a sua concepção, nós vamos defender a escola sem partido no âmbito municipal, nós vamos defender a questão de sermos contra a ideologia de gênero. Então o cara tem que defender essas pautas. E mais do que isso, ele entra sabendo. Tem que entrar sabendo. E outra coisa, tem que se vincular a elas. Uma outra coisa que eu acho também que é muito importante, que a gente não deve abrir mão, é da formação política. Por quê? Porque tô eu lá, sou conservador, você, negão conservador, tá lá a turma. Se esse cara ou essa mulher vai lá e não se adequa, o próprio grupo acaba... Fala, aqui não é seu lugar, xará. Então, há uma seleção natural. Eu vejo isso porque isso acontece lá. Dentro lá do nosso... O próprio PSDB. Pessoal já fala, opa, aqui não. Então, isso a gente tem que ficar muito ligado. E eu acho que também essa questão da formação política é muito importante. Por isso que eu acho que considero muito importante um marco para o município de Guarulhos, um simpósio, como nós realizamos. Um processo de depuração, e por isso que eu digo, alguns candidatos ficaram fora e ficaram... Porque também às vezes não se encontraram lá, falaram, bom, eu sou conservador, mas eu... Peronomute. Então aqui não dá. Aqui não dá. E uma outra coisa, que aí também para esse tema, é o seguinte, ao longo desse tempo, olha que coisa legal, e falando da questão ideológica dentro do município. Muitas pessoas nos procuraram e muitos lá tiveram também para fazer a política do toma lá da cá, tá? Pô, Rodrigão, legal, você vai vir aí, pô, muito boa sorte. Pô, queria ver com você, o que você pode fazer por mim? Isso aí é cruel. Aí, vai também do cara que tá do outro lado aqui, sabendo que eventualmente é um cara que é bom de voto, um cara que pode trazer voto pro partido.
cara que falar, manter os princípios. Olha, o que eu posso fazer por você é nós termos aqui uma legenda equilibrada, termos aqui um ideário por seguir. Não vou sacanear ninguém, não vou colocar vereador de mandato na última hora para todo mundo aqui ser escada. Não vamos aceitar aqui, na última hora, ser vice de alguém por uma mala de dinheiro. Então isso, o cara que tá do lado de cá também, eu falo na condição de presidente municipal, ela também tem que saber falar pro cara, ó, aqui você não vai achar nada, parceiro. Aqui não tem toma lá da cá. E esse cara, então, valeu, tal, e vai seguir o seu caminho. Então já é também Você é presidente do Diretório Municipal? Do Diretório Municipal de Guarulhos, tô na estadual e lá na nacional. Qual que é a sua capivara? Vamos lá, ó. O que tu já fez na vida? Ó, eu sou nascido e criado lá no município de Guarulhos, estudei nos colégios municipais de lá, o Conselheiro Brotero, a galera que conhece lá. Me formei na FIG e, a partir daí, como advogado, duas retas paralelas. Eu fiz um concurso para o município de Guarulhos, né? Sou servidor público municipal concursado lá no município. Já tive lá em várias secretarias. E Secretaria de Saúde, Educação, na própria gestão. Fui procurador-chefe no PROCON, diretor de Secretaria do Trabalho. E como advogado, aí eu sou especialista em direito público, administrativo, eleitoral e em gestão pública. A minha área de atuação dentro da prefeitura, em todas as secretarias que eu passei, foi a análise de processo administrativo, porque é próprio da minha formação em direito. Eu, em 2016, então na outra eleição municipal, né, em 2015, na verdade, o presidente Fidelis falou, Rodrigo, vai lá, remonta o partido em Guarulhos que nós tomamos um chapéu na eleição anterior. Fui lá, remontamos, não só eu, claro, um grupo de pessoas, elegemos 2 vereadores lá, saímos de 300 votos para 27.640. Foi legal. Mas o que aconteceu também nesse processo de depuração, quando veio 2018, né, e eu vim a candidato ao governo do estado de São Paulo, nós tínhamos passado por um processo de depuração lá no partido e os vereadores não se encontraram lá sob a minha presidência. Então, porque tinha um outro presidente, esse presidente, ele então saiu do partido. Mas você acha que foi por quê? Foi por causa do seu jeito mais conservador? Foi por causa do jeito mais conservador. Isso eu não tenho dúvidas. E aí, negão, o que acontece? Recebi o convite para ser candidato ao governo do estado, vim a governo do estado, participei dos debates, e aí, só entrando um pouquinho na pauta anterior, se você me permite. Não, com certeza. É super Aqui importante. É tempo livre. É super importante, negão, a participação daqueles que representam uma parcela da sociedade nos debates, cara. Por quê? Muitas campanhas se ganha e também se perde no debate. Quando você tem lá 4, 5, 6, 7, 8 pessoas, que é legal fazer, você tá ali e o cara, ele é apertado, às vezes por uma questão ideológica, que muitos dos outros não vão fazer. Às vezes tendo 4, todo mundo tá na defensiva, o cara vai lá pra não perder. Mas ele não vai lá para se expor. E às vezes o cara que tá um pouquinho mais abaixo da pesquisa, o que ele vai? Ele vai lá para também mostrar a ferida do cara, para falar, você, negão, você tem esse problema aqui. Eu sempre achei que o Bolsonaro não ganhou no primeiro turno porque ele não pôde ir nos debates. Eu também acho. Tá ligado? Porque ia ficar muito claro a diferença dele. O pessoal de esquerda adora dizer que ele não foi porque não quis. Você tem uma cicatriz do tamanho de um braço. A bolsa de colostomia. Uma bolsa de colostomia, entendeu? Só que eu acho o seguinte, mano, tipo, as aparições dele, acho que foi no Roda Viva e na Globo, já deu que, mano, ele teria passado por cima dos caras. Atropelado. Porque ele não tem justa a amarra que eu tô vendo que você também não tem, tá ligado? Ele não tem essas amarras vamos ser sinceros, os candidatos sempre tiveram o medo de defender a família, entendeu? Porque, tipo assim, tem uma parcela da sociedade que não gosta desse discurso. Verdade. Ela pode não ser a maioria, mas ela é a parcela que tem mais bens, às vezes. É verdade. Que dizem que se preocupam com o pessoal mais humilde, mas é exatamente o contrário. Eu me preocupo, filho, mas eu quero você longe de mim. Tá ligado? Você sabe que viralizou, desculpa, viralizou aquele vídeo do Maduro, lá onde ele... Entendeu? Que o pessoal se matando, comendo quase no lixo lá, e ele naquele restaurante lá em Dubai... Estupidamente caro. Estupidamente caro, com aquele cara que joga aquele sal lá, pô. Isso. É brincadeira, é o que você tá falando mesmo. Então, eu acho que eu vejo a importância dos debates justamente, não é pra ficar, porque eu fiz, eu vou fazer, eu não sei o que, é pra chegar e dizer mesmo, irmão, qual que é a tua opinião contra o aborto? Vai, na lata. Entendeu? Com certeza. Então, tipo, eu entendo que seria assim, pra mim ele teria ganho no primeiro turno por ter ido. Eu também concordo com isso e outra, eu tava na rua, eu tava lá em cima de caminhão de som, eu participei, eu fui candidato, eu fui pra Globo lá, 27 milhões de pessoas, e aí, às vezes as pessoas não sabem, mas a gente
que tem, aí vou falar bem claro, tem um esquerdismo, comunismo que tá louco. Os caras, eles são como verdadeiras hienas. O que acontece? Eu ia pros debates, defender aqui o nosso posicionamento pro governo do estado, mas existiam candidaturas, olha só, né, que não iriam ganhar aqui no governo do estado, já estava claro, mas que iam lá para bater no Rodrigo, mas não no Rodrigo. Iam lá para bater no governo federal, onde o candidato deles tinha, em tese, pelo menos na cabeça dele, alguma chance. Então chegava lá, negão, para 27 milhões de pessoas, para 10 milhões de pessoas, os caras não perguntavam sobre São Paulo. Perguntavam, o seu presidente disse que é fã de torturador, que vai tirar o Bolsa Família. Era isso que os caras falavam. Então, esses caras também, a gente tem que ser claro. Eles agem como uma matilha. Isso e também no município. Mas e aí o pessoal conservador também ajuda. Ajuda. Sabia? Porque o pessoal eu falo isso por alguém que tá na internet. O pessoal conservador às vezes não sabe trocar ideia. Entendeu? E esses caras têm a manha da palavra, mano. Eles têm a manha, eles têm uma coisa, Rodrigo. Eu sei que a gente tá fugindo um pouco do assunto aqui, mas eu tô gostando de falar contigo, tá ligado? Eu tô gostando de falar contigo. Mas é que assim, e como eu vejo que você é um conservador raiz, conservador de verdade, é até um toque que eu vou dar aqui. O pessoal de esquerda, eu gosto de falar o pessoal anti-horário. Antigamente eu falava os canhotos, mas eu gostei, posso usar? Vou falar os anti-horário. Tem gente que ainda fala que é anti-horário, 3.000 RPM é anti-horário, que é o anti-horário mesmo, ele dá volta. Anti-horário. É o anti-horário. E eles não, por exemplo, na periferia, não existe ideologia de gênero na periferia, sabia? Não existe ideologia de gênero, não existe esse negócio de falar que preso é coitadinho. Ninguém chega com essa ideia na periferia. Não é à toa que tem muita candidata aí que antigamente era feminista de punhos cerrados e agora tá parecendo, faz cosplay de Michele Bolsonaro. Tá lá no Rio Grande do Sul, lá. Tá não, tá Brasil, Alegre, lá, tá Brasil afora. Tá. A Manuel não, tá, agora parece... Então Brasil, em todo canto agora, as candidatas que um dia elas eram, não vou nem raspar o sovaco, agora é... Sovaco cabeludo, cabelo agora, mano, é uma mistura de filha da Damares com Michele Bolsonaro. Entendeu? Um Bíblia no braço cantando louvor. Pô, é brincadeira. Então, tipo assim, a ideia é diferente. Eu acho que nessa hora o pessoal conservador aqui do Brasil vacila. Porque o pessoal da periferia, ele é conservador por natureza. É verdade. Você quer fazer o teste, você faz um dia. Guarulhos, vá numa igreja universal, 7 horas da manhã, tá cheia. Eu não conheço as católicas tá cheia. Tá cheia. Vá num centro espírita, tá cheio. Você pode ir no candomblé, tá cheio. O brasileiro, ele é cristão, o brasileiro, ele é religioso. E quando esse povo tá chegando... esse povo esbraveja e tal. Na Paulista é uma coisa. Na cidade de Tiradentes é outra. É outra. Entendeu? Então eu acho que aí é onde o pessoal conservador tinha que se ligar. Mas eu acho, tentando lá, batendo um papo com os caras conservadores e que estão na ponta dessa... né, estão ali na linha de frente desse combate cultural, isso já tá muito claro. Tanto é que a mensagem foi isso, ó, vamos rua por rua, vamos viela por viela, porque todo mundo, e o brasileiro especialmente, ele é conservador. Às vezes não sabe que é conservador. Isso era o que eu ia te falar. Mas se você colocar, expuser, ó, isso é ser conservador. Isso é ser conservador. O cara vai se identificar. O pessoal anti-horário não faz isso. Não faz isso. O pessoal fala, tá vendo isso daí que você defende? Eu também defendo. Eu te juro, eu tô falando conhecimento de causa, de quem mora na perifa. O pessoal anti-horário chega no pessoal da perifa e diz assim, ó, eu defendo essas mesmas coisas que você defende. Sabe aquele Rodrigo Tavares? Aquilo ali é um nazista. Aquilo ali é doido. É assim, mano. Eu sei, mano. E falam mesmo. Por quê? Porque esses anti-horários, agora eu vou usar o termo, adotei, né? Adotei. Eles fazem o quê? Gostam de estar dentro do caos. Eles gostam do caos pra ser uma tábua de salvação. E outra coisa, são esses caras que sempre estão querendo defender o politicamente correto. E o politicamente correto serve pra eles. Mas a sociedade, negão, a gente sabe, pô, eu não sou um cara que vim de uma classe social rica, eu estudei em colégio público a vida toda, cara. Eu fui office boy, tá lá na minha carteira. Sabe, eu trabalhei, fui auxiliar de escritório. Então, antes de entrar na faculdade, prestar concurso. Então, lá não tinha, lá tinha o negão, o narigudo, o tio gordo. E tudo isso, as pessoas ali, negão, não era uma coisa de você desfazer ou menosprezar, mas era simplesmente ali uma questão que você levava
até para que o cara também se ligasse, o cara se sintonizasse. E outra coisa, isso era normal e natural, nunca eu vi alguém que saiu, reclamando. Não, o cara participava e eu brincava com você brincava com o outro brincava com o outro. Exatamente. E era muito saudável. E então, só para dizer que a bandeira do politicamente correto, ela vem justamente, na minha opinião, absurda e por essas pessoas que querem, de fato, causar um caos social, causar um conflito social para tentar, dentro desse conflito, se sobrepujar, porque sabem que a sociedade é conservadora. E se tudo andar da forma como deve andar, e você falou muito bem, vai lá, as igrejas estão cheias. Estão cheias, mano. Se você, hoje, o sentimento nacionalista, patriota, ele tá aflorado nas pessoas. Uma outra questão que é a valorização e o orgulho eu falo isso de Guarulhos, as pessoas estão querendo resgatar o seu orgulho, vamos cantar o hino e tal. Se as pessoas desses anti-horários, eles, na cabeça, permitirem que as coisas entrem nos trilhos, eles não vão ter mais espaço. Não vão ter mais espaço, né? Sabe por quê? Porque a família brasileira, ela é conservadora, e conservador não compactua com muitas dessas coisas erradas que eles fizeram. Mensalão, Petrolão, Lava Jato, mostrou tudo isso. O toma lá da cá, o jeitinho. Então, a população não quer. Isso eu tenho sentido na pele lá em Guarulhos. Você, Rodrigo, por você ter apoio do pessoal Bolsonaro, eu não sei se você tem apoio do presidente, mas só o fato de você ter apoio do Eduardo já é meio caminho andado. Entendeu? Você tá pronto pro caso de você for eleito, você ter que debater com vereadores que não foram eleitos como você, porque vamos lá, vamos supor, quantos vereadores são na Câmara de Guarulhos? 34. Vamos supor que o PRTB, né? Isso. Que o PRTB consiga colocar 5. Já é um número show. Pô, show de bola. Já é um número show, mas é 5 contra 29. Ou seja, se os 29 resolver ser contra, todas as batalhas estão perdidas. A minha pergunta, ela é bem simples e ela vai de encontro ao fato de se você é Bolsonaro mesmo. Você tá pronto para ter um canal direto com o povo? Você tá pronto para ser o político que vai falar com o povo toda semana e não a cada... faltando 6 meses para a próxima eleição? Negão, já tá lá no plano de governo. O que eu penso sobre isso? Primeira coisa, a gente tem um excesso de legislação, de lei, de decreto, então não é toda hora também que eu vou precisar ir na Câmara. Vamos cumprir o que tá escrito, o que tá dentro da legislação. Certo. Mas a outra coisa que é o que você me perguntou. Seguinte, galera, tá aqui projeto de lei que a gente vai enviar pra Câmara. Isso é importante pra você. Por isso. Eu tô indo lá hoje, vou defender o projeto na Câmara, vou protocolar. Peço pra você que nos acompanha aí, que também entende que esse projeto é importante, vá lá, cobre o seu vereador também, esteja presente, faça valer o seu voto. Eu acho pouco. E outra coisa, eu quero mais, eu quero o seguinte, Rodrigo, eu quero que você entenda o seguinte. A gente tem um presidente que toda quinta faz live. Inclusive quando ele tá de bucho rasgado. É verdade. Você entende? Rodrigo, ele é presidente da República. O que os outros presidentes faziam, Rodrigo? Lembra? Se escondia. Era pronunciamento em cadeia. Parava todo o Brasil, lembra? Lembra disso? Lembra, pronunciamento. Olha que coisa, né? O único que dava espaço para as ações do presidente, e continua, tenho certeza, agora vai dar, que era o SBT quando passava lá a Semana do Presidente. Na Semana do Presidente. Mas só para voltar da linha, eu quero saber se você vai ter um diálogo aberto, do tipo assim, isso eu posso e isso eu não posso fazer. Você tem a moral de fazer isso? Claro que tem, se não fosse assim, eu nem entraria nesse pleito, porque eu sei que lá dentro da Câmara Municipal vão ter muitas pessoas eleitas que não estão nem aí pra isso. Eles estão lá pro seu próprio umbigo. Exatamente. E outra coisa, se você não contar com a participação das pessoas, você não governa um município como Guarulhos, que é o segundo maior do estado de São Paulo. Em população e território, já foi o segundo também economicamente, hoje é o quarto. Muitas empresas saíram de lá por conta de administrações terríveis que lá nós tivemos. Mas esse contato diário e direto com a população é fundamental, porque você só consegue se manter, seja presidência da República, seja governo do estado, seja prefeitura de São Paulo ou de Guarulhos, se você tiver apoio popular. A gente tá vendo o que tá acontecendo com o João Dória aqui. Agora. O João Dória derreteu. Por quê? Porque as pessoas vislumbraram que ele foi oportunista naquele momento. E eu vou te dizer uma coisa, né, sem medo já, e as pessoas sabem, não é... Naquele momento, no segundo turno, eu apoiei o João Dória. Apoiei. Mas, no segundo momento, quando eu vi o que estava acontecendo, piquei a mula do governo. E mais, tá lá, tá gravado.
participei do processo de elaboração da peça jurídica de impeachment dele. Porque eu sou do tipo do cara, negão, que eu posso errar, ninguém tá se exime de erros, a vida acontece. Só que é o seguinte, se eu errar um caminho, eu tô indo, eu pego, dou a seta, sem problema, faço o primeiro retorno. Assume o BO, faz o primeiro retorno e segue o caminho. Porque o duro são as pessoas que erram e persistem no erro. Você tá pronto pra botar pra população que os outros 30, não é chegar e dizer assim, ó, o que eu não quero, e é isso que eu cobro de todo mundo, até do maluco de esquerda que sentar aí. Eu não quero que o cara diga assim, gente, eu não pude fazer mais creches porque a esquerda não deixou. Eu quero que o cara abra o jogo. Por isso que eu uso o presidente. Tá vendo como é legal você ter um presidente que faz a coisa? Porque você usa o cargo máximo do Brasil como exemplo. Então, tipo assim, o cara é presidente da República. E ele chega e diz assim, o seguinte é esse, quinta-feira, toda quinta ele faz live, eu fiz isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu não pude fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Por que eu não pude fazer? Por causa disso, disso e disso. Perfeito. Você acabou de ver isso em relação às igrejas que ele vetou. Perfeito. Seguinte, eu vetei. Se eu fosse deputado, eu quebrava... Quantos tem a coragem? É isso que eu quero entender. E sabe o que é legal, negão? Isso aí é bacana para o pessoal que tá aí vendo nossa live entender que, sim, Guarulhos não é diferente de São Paulo. Aqui em São Paulo também tem algumas famílias que por trás dos bastidores coordenam. Aqui tem várias. Tem várias, você sabe disso. Lá também. Só que, olha que coisa. A mídia, você sabe que aqui também e lá também tem essa questão. E a gente tá conseguindo com a internet quebrar esse monopólio da mídia que só leva uma versão, que é a versão que interessa pro mandatário. Porque esse mesmo mandatário faz patrocínio no jornal. A gente sabe disso. E o jornal, para sobreviver, também precisa dos patrocínios estatais, enfim. E é por isso que tá acabando também. Então, o que acontece? Nós precisamos ter, primeira coisa, coragem. Mas tem algo que antecede ter coragem. É você não ter o rabo preso. Porque o cara que tem o rabo preso, negão, ele não pode ter coragem. Porque no primeiro passo que ele dá, os caras vão cobrar. Fala, vem cá, filho, você quer ser corajoso? Mas, aqui, sua capivara lembra do aqui, que... você pegou dinheiro onde não devia, você fez isso, aquilo, então você tem que ter uma vida, como você falou, uma capivara, aí, que seja ok. Outra coisa, que eu acho que é fundamental. Dentro do município de Guarulhos, nós temos realmente esses atores que mudam o governo, seja ele qual for. Esses caras estão ali rodeando. São os caras que têm muitos imóveis e que estão sempre alugando para a prefeitura. São os caras que coordenam a questão do lixo. E isso não é que sempre em contratos emergenciais. É dizer, um absurdo. Qual que é a questão da diferença da nossa candidatura? Primeiro, claro, conhecer Guarulhos, eu acho que é dever daquele que... conhecer o município que se candidata. É o mínimo. É o mínimo do mínimo. Então eu vou lá, eu conheço Guarulhos. Quem não conhecer, nem participa. Mas é ter o apoio de deputados estaduais e de deputados federais. Está na vice-presidência. Então, e eu não falo, claro que todos as pessoas, os deputados bolsonaristas, nos apoiam aqui no estado de São Paulo. Eu não posso falar em nome do presidente, porque o presidente já disse que não apoiará, então eu não posso ser leviano e falar, não, o presidente Bolsonaro falou que está me apoiando. Não tá. Mas os bolsonaristas estão, que é o filho, o Eduardo, a Carla que teve lá, Carla Zambelli, outros deputados, falou Luiz Felipe. Eu vou ser sincero com você, eu acho certo ele não apoiar ninguém. Eu acho, sabe, porque são 5 mil e tralalá municípios do Brasil. Pô, vai chegar um picareta do lado dele, vai. tirar uma foto. Tô com o apoio do Bolsonaro. Já tem uns que estão botando ele e o Trump. E ele nem sabe. Em Guarulhos a gente tem um lá. E a gente sabe que nem todos eles são, vamos dizer, ficha limpa. E aí vai falar, o presidente tá apoiando um cara, mas nem sabe. O cara vai lá, às vezes nem fala. Tira uma foto, tira, aí bota lá, o presidente me apoia. Então tem que ser correto. Quem apoia, apoia. Quem me apoia? O Eduardo me apoia. A Carla Zambelli me apoia. O deputado Giga Peixoto me apoia. O deputado, o Luiz, o Gil, pô, parceiraço. Gil Diniz. Foi lá já algumas vezes, o Gil aqui na Assembleia Legislativa do Estado. Então, outros, o Castelo Branco, o Major Meca, a Valéria Bolsonaro, que tiveram lá, o Tenente Nascimento, que esteve no nosso evento. Então, isso é importante para mostrar que a gente tem apoio. E muitas vezes a mudança, para ela ser concreta e real, ela tem que ser de fora para dentro. Porque se você estiver lá dentro, você não consegue. Mas se você tem o apoio de fora para poder quebrar aquelas amarras da manutenção de poder e embasado com base naquele continuismo político que é muito ruim e degradante, você não consegue mudar. Por que a gente consegue mudar, negão? Porque a gente tem apoio dessas pessoas que têm credibilidade, que estão fazendo a coisa certa e que vão dar suporte
Não digo que é suporte financeiro, porque não é, mas é suporte institucional. É de dizer, ó, suporte tamo institucional. junto, vamos lá, vamos mandar uma emenda, vamos falar lá no ministério, vamos fazer essa articulação. Você Isso é tá muito pronto importante. pra ser barrado toda hora? Ah. Porque alguém que se elege na pauta conservadora, não tô nem falando... Não precisa o Bolsonaro colocar a mão no seu ombro. O fato de você escrever conservador aí na sua camiseta já faz com que qualquer coisa que você faça seja barrada, já faz com que toda hora tenha uma picuinha. Você tá pronto pra isso? Da mídia, do pessoal anti-horário, tá pronto pra isso? Olha, nego, eu fui candidato ao governo, o que eu tomei de paulada, meu. Isso serviu de amadurecimento. Eu acho que... Agora vai ser pior. Então, e eu considero que... olha só que não sei se as pessoas que nos acompanham, eu acredito que sim, que são pessoas que têm um interesse por política também, que, enfim, mas no município as entranhas, assim, elas são muito expostas. Aqui, né, no município de São Paulo, também em Guarulhos, e digo, mas quanto menor a cidade, mais é o pega pra capar. Desculpa o termo aqui usar no canal, mas é uma briga de foice no escuro. E isso o que acontece, negão? Se você tiver algum tipo de receio, não vai e não faça. Por quê? Porque vão vir pesado pra cima de você. Quanto mais você cresce, quanto mais você coloca um projeto conservador em andamento, e esse projeto cria viabilidade, e é normal criar, porque tem aderência natural das pessoas. Os que estão lá, os anti-horários, eles vêm tentar arrebentar com você, do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, do ponto de vista familiar. Vão inventar, vão caluniar. Vão atrás da sua família. Vão atrás da família. Porque os caras é covarde. Covarde pra caramba. Então, eu tenho dito sempre, eu vou porque eu tenho coragem. E uma coisa que eu uso e é verdade, né? É verdade, pra todo mundo que tá aí nos vendo, é verdade. Você tá aqui, você tá sentindo que eu tô aqui falando de coração mesmo. Eu saio, eleito sendo, eu saio de lá no braço do povo. Seja por ter feito um bom mandato, ou seja no caixão. Porque um passo pra trás pra refugar, eu não refugo. Isso eu acho que é fundamental, negão. Por quê? Porque a pessoa também, e esses caras anti-horários, eles sentem o cheiro do medo. Se o cara vai dar um passo na sua direção, você dá um pra trás, ele dá outro, você dá outro, ferrou, malandro. Ferrou. Já era. Exatamente. Por quê? Porque aí vai vir a matilha toda, sabe que você tá enfraquecido e vai até sua alma os caras vão levar. Então tem que estar preparado. Rodrigo, hoje eu gosto de falar aqui que é o seguinte. O ano passado nós tínhamos um Brasil. 2020 é outro Brasil, graças à pandemia, certo? Eu entendo a posição de alguns prefeitos e governadores ali no primeiro mês. Então eu não julgo o cara no primeiro mês. Mas um mês tem 30 dias. Entendeu? E esse primeiro mês de pandemia, ele veio 15 dias depois do carnaval. Aonde nego se lambia na rua. Ô! Entendeu? Então, tipo assim, o que eu quero entender de você... Então vamos esquecer o primeiro mês, que é ali o ensaio e tal, pra gente ter um andamento e tudo. Pra entender a coisa funcionando. Qual que foi a sua posição desse segundo mês pra cá? Entendeu? Naquele momento. Como que o Rodrigo Tavares estava entendendo aquele momento? Olha, sabe o que é legal da internet? Do Facebook, do Instagram? Porque aquilo que você coloca lá, tem Tá data. lá. E tá lá e tem data. Então o cara agora, hoje, fala, não, eu falei aí que era fazer Você era fica em do casa? colégio. Você era o Rodrigo fica em casa? Eu era o Rodrigo, pau no gato, vamos trabalhar. Não tem jeito. Aqueles que puder, por exemplo, eu tenho um pai e minha mãe que são aposentados. Se fica em casa aí, o máximo que puder, pra eventualmente vocês correrem risco desnecessário. Tu podia. Exatamente. Agora, estão no grupo de risco, são idosos, tem hipertensão, diabetes, pressão alta. Se tem condição de ficar, fica. Agora, o que eu não acho correto, e eu falei isso na época, tá gravado aqui, é que a economia não podia parar. Porque a onda do rebate, né, do rebote da questão econômica seria pior do que a própria pandemia. Então, desde aquele momento, nós, claro, seguindo as medidas que naquele momento tínhamos de um pouco de distanciamento social, álcool em gel e tal, vamos trabalhar. Não pode a economia parar. Desculpa, pra mim a gente tinha que seguir as medidas do supermercado. Pronto. Entendeu? Tinha que seguir as medidas da farmácia. Porque o que me doía, Rodrigo, era o seguinte. Começou, por isso que eu falo que o primeiro mês a gente tem que deixar quieto. É um mês não mata país nenhum do mundo. Verdade. Entendeu? Mas é o seguinte, eu trouxe aqui uma cirurgiã e a gente conversou sobre o assunto. Ela trabalha no hospital Cidade Tiradentes, é um hospital de periferia. E ela disse, Alessandro,
é o seguinte, ó. A doença é assim, assim, assado. Tem a galera que... O problema dela é que quando ela pega alguém que já tá meio ruim, ela termina de deixar o cabra ruim. Mas é o cara que já tinha uma comorbidade. Então a gente protege quem? A gente protege as crianças, a gente protege os idosos, certo? A gente protege o pessoal que tem diabetes, a gente protege o pessoal que tem hipertensão e tal. Galera, grupo de risco mesmo, mas que seria grupo de risco pra dengue. Entendeu? Tipo, bem isso. O resto da galera, o que a gente faz? A gente cuida pra que essas pessoas não contaminem os outros. Porque eu lembro, Rodrigo, que eu perguntei, eu falei, doutora, se eu pego, o que vai ser? Ela falou assim, ó, Alessandro, você talvez nem sinta. Eu falei, como assim? Vai ser uma gripezinha? Eu lembro que do bordão da gripezinha. Ela falou, não, nem isso. Talvez passe, talvez você pegou, teve e nem sabe. Peraí, então calma aí. Então por que eu, entendeu? Por que meu filho ali com 20 anos, por que minha esposa com 30 tem que ficar isolado? Não faz o sentido esse isolamento. Não faz. A minha pergunta é, Rodrigo, você, se eu puxar ali o seu Facebook, se eu puxar o seu Twitter, se eu puxar seu Instagram, eu vou ver postado. É por isso que eu dou o boi do primeiro mês. Porque o cara que defendeu isso no primeiro mês, eu dou um boi. Entendeu? Eu não concordo, não quer dizer que eu concordo, porque eu também briguei contra isso. Mas eu dou um boi. Se eu puxar o seu Facebook do segundo mês pra cá, eu vou ver postagens do Rodrigo. Gente, fica em casa. Pico do Mandetta. Eu vou ver isso. Não, vamos fazer um desafio agora, o desafio do Negão? Desafio do Negão. Vamos olhar agora? Não, melhor ainda, eu tenho 1.000 e poucas pessoas falando. Qual que são as suas redes sociais? Ó, é Rodrigo Tavares PRTB, tanto no Facebook como no Instagram. Rodrigo Tavares PRTB, se alguém achar alguma postagem do Rodrigo... Fica em casa, manda aqui. É isso, pra gente, porque Rodrigo... E tipo assim, eu entendo o pessoal que ficou... eu tive amigos esclarecidos. Muita gente fala assim, não, pessoal... Não, eu tive amigos esclarecidos que, fizeram quarentena raiz. Cerrada. Quarentena raiz, de ir no mercado, mano, só faltar levar guarda-chuva pra ficar na frente, entendeu? Mas, não dá pra maioria das pessoas, velho. Não dá. Eu fico pensando no pessoal de Guarulhos, eu fico pensando como eu penso no pessoal de São Paulo. E com todo o respeito, o governante que veio, a gente não pode esquecer isso, negão. Soldaram porta de comércio, meu. Eu não sei como foi o prefeito de Guarulhos, como que foi a atitude dele, mas o daqui de São Paulo deixou muito... Cara, se você chegar no ponto de você ser conhecido... Eu espero um dia poder ter o Bruno Covas sentado aí, porque eu quero perguntar isso pra ele. Eu quero perguntar... Como é ser conhecido como o cara que soldou porta? Tipo, eu acho que é o ápice do... Sabe, assim, parece que vive em outro mundo, eu não sei que Mas coisa... o Rodrigo brigou? Ou o Rodrigo também fez que não viu? O quê? Olha... O Rodrigo brigou? Brigou, falou, se expôs, fez vídeo. Eu xinguei, velho. Então, eu xinguei com ódio. E lá no meu município, que é lá em Guarulhos, pra lembrar as pessoas que a gente tá aqui, tá em São Paulo... Eu vinha pra internet, cobrava um posicionamento mais forte do prefeito, sabe? E é claro que, infelizmente, as pessoas que são de lá, que nos veem aqui, negão, pode mandar também, foi uma postura omissa. Eu tenho dito sempre que lá nós vivemos um governo passivo, pautado pela mídia. Então, saiu na mídia, vamos lá correr pra resolver. E governo não é assim. Tem que ser proativo, ver aonde tem a possibilidade, vai lá, conserta o problema antes que ele exploda. Essa é a função da administração. E, claro, a gente sempre pensa na diminuição também da máquina, que não deve estar em todo lugar, mas... Depende da mídia. Uma coisa é a mídia te mostrar um problema que está sendo recorrente. Outra coisa é a mídia dar uma de anti-horária e, tipo assim, papel caiu no chão, você levantou o cachorro, é um problema. Foi no bar, é um problema. Não sei o que, é um problema. Mas eu vejo que assim, a administração passiva é aquela que só espera. Isso são problemas reais, né? Não é problema, caiu um papel, acontece. Tem uma questão aqui, outra ali. É normal, né? Porque a prefeitura também, a administração, ela tem as suas limitações também enquanto... servidores, não dá pra estar em todo lugar a todo tempo, não Exatamente. Dá. E é por isso que eu acredito que essa forma de governar, que o presidente Jair Bolsonaro tá inaugurando sim, tá fazendo sim, que é com o povo, e muitas vezes o sujeito fala alguma coisa no tempo, ele vai lá e responde. Quer dizer, tá isso antenado. Isso é muito louco. Isso é muito louco. E a gente tem que seguir esse modelo, sabe por quê? Porque vai ter um problema lá na Casa do Chapéu. E aí eu não tô sabendo, não tem um servidor às vezes lá, e esse cara manda uma foto
Porra, tá acontecendo isso aqui. Bum, vai lá e faz. Isso é fazer uma gestão com a participação da população. O pessoal fala muito a questão, nova política, velha política. Eu não vejo muito sobre isso não, legal. Pra política é política, pra mim, desde que existe. Agora, o que eu vejo é assim, é a forma de fazer. E a forma de fazer com a internet, a forma de fazer ouvindo as pessoas de forma direta, essa é uma novidade que o presidente Jair Bolsonaro trouxe e tá dando exemplo, que sirva de exemplo, não só para o Rodrigo em Guarulhos, mas para os outros 5.000 e tralalá municípios que nós temos no Brasil, para que também façam. Ó, eu não posso falar do prefeito de Guarulhos, como eu disse. Claro, eu não sei como ele agiu, eu sei como agiu de São Paulo. Então eu vou fazer a minha pergunta baseada no de São Paulo, certo? Você, se você fosse o prefeito de Guarulhos, o que você teria feito? Você teria também abaixado a sua cabeça pro governador? Ou no mínimo você estaria brigando dizendo, eu não estou fazendo isso. Lembra o canal que eu disse, que é o que o Bolsonaro também faz? Gente, ele foi curto e grosso. Eu não posso fazer isso porque o Supremo amarrou minhas mãos. Rodrigo Tavares teria sido macho o suficiente de fazer isso também? Mesmo que ele não pudesse, amarraram as mãos de Rodrigo. Rodrigo daria a capivara de quem amarrou as mãos de Rodrigo? Daria a capivara e entraria com a ação para ela parar lá no Supremo, sabe por quê? Porque você tem um governo federal que foi, desculpa o termo, mas assim, teve posicionamento. Teve posicionamento e falou, a economia não pode parar. O governador do estado de São Paulo, muito pelo contrário, politizando essa questão, legal, para se contrapor ao governo federal do qual ele vem disputar em 2022, então queria já desde esse momento criar essa cisão. Vamos fechar as portas. Prefeito de Guarulhos, você tem que seguir na minha opinião, seguir o governo federal. Por quê? Quem tá também te subsidiando, trazendo recursos para você em larga escala para combate, é o governo federal. Outra coisa, a questão do posicionamento. De qual partido ele? O atual é de qual partido? É do PSB 40, agora mudou pro 55. Era 55 é republicano, né? Não, é Kassab, é PSD. PSD. Isso. Tá. Mas foi PSB 40 durante toda a gestão. Agora quis ficar menos vermelhinho, mudou lá pro 55. Mas também um Kassab lá, não sei o que é. Mas enfim, só para dizer que teria que, se você então tem um posicionamento, o Ministério Público do Estado, ok, então vamos entrar com a ação, não aceitar passivamente tudo que lhe é imposto goela abaixo. Porque o Dória também travou alguns prefeitos. Travou justamente fazendo com que tivessem ações do Ministério Público também estadual, dizendo, olha, nós estamos nos manifestando pelo fechamento e tal. Ok, mas uma recomendação do Ministério Público não quer dizer que seja uma determinação judicial. O Ministério Público, ele tem... Peraí, então ele podia ter escolhido? Ele poderia ter escolhido? Poderia. Naquele momento, falou assim, olha, eu recomendei isso. Legal, obrigado pela recomendação, vou seguir outro caminho. Isso eu não sabia. Deixe que entre com a ação, você vai então contestar essa ação, ela vai subir para o Supremo. Se o Supremo decidir, olha, que realmente... Aí já não tem mais jeito. Aí tudo bem, não tem mais jeito. Mas você não pode... Pra coisa ruim vai rapidão lá. Pois é. A coisa ruim você não pode 2 dias resolve. Passivamente, como um cordeiro. Então, sim senhor, não sei, o que é isso? Nós estamos falando de Guarulhos, a segunda maior cidade do estado de São Paulo, em população e território. A quarta maior economia, e só não é a segunda... Porque, devido a esse governo e aos outros 8 anos de PT que tiveram na cidade, muitas 8 anos de PT? 16 anos. 16 anos? 16 anos de PT e um de PSB travestido também, que é de esquerda. Por isso as empresas foram embora. Por isso que foram embora. Por isso as empresas... foram corajosos, duraram muito. Mas assim, é um descalabro que se faz se Guarulhos não fosse essa pujança que é econômica, esse polo logístico que essa população que trabalha dia e noite para levar o seu sustento digna e honestamente. Se não tivesse tantas condições de ser um município que de fato acolhe bem do ponto de vista da logística as empresas, porque nós estamos lá cortado pela rodovia Presidente Dutra, pela Fernão Dias, tem lá a L. Schmidt, trabalhadores, temos o aeroporto de Guarulhos, isso faz que muitas empresas... Como você pretende trazer essas empresas de volta? Primeira coisa... Qual que é seu plano? Primeira coisa, negão. Você tem que... O que as fez embora? Primeira coisa, falta de infraestrutura, tá? A falta de infraestrutura no parque industrial de Guarulhos, na região industrial Cumbica, cidade satélite, é terrível. Você tem ruas que não tem pavimentação asfáltica.
Então Sério? eu tô te falando, né? Vai lá. Caraca, cara, não tem iluminação em 2020. pública. Em 2020. Não tem iluminação pública. Mas uma outra coisa é pior. É a questão do IPTU. O IPTU lá é muito caro, né? Então, primeiro, você já não tem infraestrutura. Os caras que vêm trazer o seu insumo, esse insumo já embutem lá a questão da falta de segurança, já embutem que vão ter desgaste nos seus maquinários e tal. Então já chega caro o insumo. O produto, quando ele vai sair, ele também sai um pouco mais caro por conta dessas mesmas condições. Resultado, o industrial de Guarulhos, temos comércio, temos serviços que são muito fortes, mas falando lá, a vocação é industrial também, apesar de hoje nós temos a maior gama de serviços, né? Mas a vocação industrial, muitas indústrias grandes saíram de lá. Mas a questão é que também, além disso, eles têm um IPTU que é muito caro, encarece, o aluguel é muito caro. Então nós temos que fazer uma revisão, primeiro, na lei de incentivos, porque tem muitas empresas que têm o direito ao incentivo e não exercem, outras que fizeram que nem o pessoal que muitas vezes tá lá com o nome no Serasa, vai lá, faz um acordo, paga primeiro, o nome sai, não paga as outras. Nossa. Ou seja, fez o processo para entrar na lei de incentivos, cumpriu o primeiro mês, não cumpriu, e goza de imunidade tributária, de isenção tributária, e não está cumprindo aquilo que deveria, que é manutenção de empregos na cidade. Então temos que rever isso e fazer, claro, a questão do IPTU, fazer a análise, nesse momento é importante, da planta genérica do município e aumentar as possibilidades de isenção. Aí os caras vão falar assim, mas Rodrigo, pô, mas como você vai abaixar IPTU se existe um descompasso fiscal no município? Hoje a gente perdeu receita, mais pessoas por conta da pandemia vão precisar do poder público, ou seja, mamães que tinham filho na creche, na escolinha, que vão para a escola pública. Essa é uma boa pergunta. O cara que tem um convênio que agora não pode ter mais e vai para o hospital público, como é que você vai abrir mão de receita? Aí eu vou explicar para as pessoas que têm falado, eu não estou abrindo mão de receita, acontece que se a empresa não sai de Guarulhos e se outras vêm para o município, mais dinheiro vem junto. Mais dinheiro vem junto. E outra, a grande parcela de recursos, talvez as pessoas não saibam, porque assim, impostos municipais a gente tem o IPTU e TCMD, que é o Imposto de Transmissão Intervivos e Causa-Mortes. A gente tem o ISSQN, que temos que rever, porque é o ISSQN mais caro da região. Isso tem que ser revisto também. Mas o grosso da grana, da onde ela vem? Do repasse de ICMS. Tá? E quando você traz essas empresas, você está trazendo junto maior recolhimento de ICMS. Ok, é um imposto estadual? É um imposto estadual. Mas parte dele é destinado ao município que produz. Ou seja, tudo bem, eu estou abrindo mão um pouco do IPTU e do ISS, por outro lado eu estou tendo um incremento na receita de ICMS. Fora que você vai ter mais gente gastando em Guarulhos também. Você vai estar movimentando a roda da economia. Então aquela empresa, os funcionários vão precisar almoçar. Eles vão aonde? Lá na Dona Maria, no Seu José. Isso. Vão precisar consumir. Provavelmente os trabalhadores serão do município, então vão estar gastando o dinheiro ali. Você tem como fazer algum plano para que a maioria, não digo a maioria também, porque aí você vai estar interferindo na empresa, mas tipo, fazer algum esquema, algum incentivo para a empresa para que ela contrate mais gente de Guarulhos? Porque senão não adianta nada você trazer mais empresas para Guarulhos, a maioria vem de São Paulo. Aí o dinheiro não vai ser gasto em Guarulhos. Não vai. Mas a gente pode colocar, por exemplo, tem um mecanismo dentro da lei de isenção que você pode condicionar uma parcela a serem servidores, trabalhadores de Guarulhos. Uma outra coisa, nas licitações públicas, você também condicionar que a empresa vencedora contrate mão de obra de Guarulhos. Isso é possível. Ou empresas de Guarulhos que vão, algumas questões terceirizadas, que essas empresas ganham as licitações, de repente vão contratar uma outra empresa terceirizada que seja de Guarulhos. Para quê? Para que também essa receita permaneça no município. Isso é possível. Agora, é claro que na grande maioria não é possível, porque isso é uma questão de uma legislação federal, que é CLT, então você estaria interferindo dentro de uma relação de trabalho. Agora, algumas condicionantes para que você também ofereça benefícios, alguns benefícios. Isso é possível. Como também, claro, na questão das obras públicas, você condicionar já desde o edital. Você se compromete, sendo eleito, e isso, deixar gravado. Isso. Você se compromete, o prefeito, como prefeito de Guarulhos, a arrumar o chão e a iluminação do parque. Puta merda, não ter chão e iluminação é o mínimo. É o mínimo. É o mínimo. E isso, vou ser sincero pra você, negão. A gente já vem tendo diálogos com o governo federal, com o Ministério das Cidades,
porque são verbas que elas podem vir para Guarulhos. Agora, eu vou te falar... um cara chamado Tarcísio aí, que pede uns conselhos para ele. Pô, esse é monstro. Esse é monstro, monstro sagrado, como diz lá o Neto no programa lá, no Donos da Bola. Mas tem que ter, é o mínimo, porque se você é empresário, você vai trazer um investidor, tá? Porra, o cara vai lá naquela rua toda que não tem pavimentação, uma situação degradante. O pensamento dele é como meu caminhão vai rodar aqui. Como meu caminhão vai rodar aqui, justamente. Então, esse compromisso eu faço com você, faço com os empresários de Guarulhos, com a população de Guarulhos, porque é fundamental. E eu não tenho medo de fazer compromisso, que eu sei que pode ser cumprido. E esse pode. E hoje em dia se cobra. Se cobra. Foi o tempo que o político fazia um compromisso e às vezes assinava papel. Nós tivemos aqui um prefeito, né? Que assinou mas prometia que ia ficar. Você vai cumprir os 4 anos? 4 anos. Pô, com certeza, negão. Quem se compromete? Não. Claro, tem que cumprir. Eu acredito que você traz um projeto para a população. Um projeto de 4 anos. Você não cumpre, você tá também com a população descumprindo um contrato que você firmou com ela. Exatamente. Então, quer dizer, você aí, infelizmente... Eu entendo quando é pedido da população. Aí é diferente. Quando a população diz assim, cara, tu tá fazendo um bom trampo aqui, eu gostaria que... O Bolsa é um ótimo exemplo. Não foi ele que falou assim, gente, eu vou chegar aí, 2022 é nós. Não. É o próprio povo que tá falando, Fio, se vira aí que 2022 é você. Tá ligado? Se vira aí. Continua que o trabalho marca na sua agenda aí e se vira. Não marca compromisso. Não marca compromisso pra 2022. Então, por isso que aí eu acho a diferença, tá ligado? A gente vê alguns políticos que entram pra vereador, mas o sonho do cara é prefeito ou um deputado e tal. Agora, quando o próprio povo pede... Se você estiver fazendo um bom trampo pra Guarulhos vai falar, cara, puta, esse cara seria da hora como governador, porque, olha o que ele tá fazendo aqui. E sabe que eu vou ser muito honesto com você, Negão. Eu participei da campanha pra governador. Pô, se eu tivesse participado falando que eu não queria ganhar, é mentira. Lógico que eu queria, senão não teria nem participado. E, porra, 649.729 pessoas votaram no nosso projeto, pô. É gente pra chuchu. É gente. Então, a gente tem que valorizar. Agora, ter a oportunidade de começar uma mudança na terra onde eu nasci, cara, talvez, porra, isso pra mim me motiva demais, cara. Me motiva muito, porque eu sei que pode ser feito mais, pode ser feito melhor. A gente pode romper, de fato, cara, um ciclo de uma má gestão que já vem há 20 anos. Quer dizer, isso muito me motiva, me dá elan, sabe? Pra não dizer outra palavra, mas isso me enche de... É muito louco, porque as pessoas acham que a prefeitura é só a prefeitura. Não é, mano. Não é. Tipo assim, ó, o Rodrigo se tornando prefeito, é uma coisa que vocês têm que entender. O Rodrigo se tornando prefeito, ele vai enfrentar secretário que já foi de outro partido, ele vai enfrentar fiscal que já foi de outro partido, ele vai enfrentar subprefeito, entendeu? Tipo assim, a máquina tem tentáculos, entendeu? Cada tentáculo tem mais 4 tentáculos, e é difícil fazer essa limpeza. É difícil. É difícil. O Weintraub, eu entrevistei o Weintraub. Cara, mano. Pô, o Weintraub mandou até o cara do café embora, mano. Ele olhou pra cara do maluco do café e falou, mano, eu não vou tomar esse café, Esse cara é anti-horário. Esse cara é anti-horário. Esse café foi coado errado, mano. Tá ligado? Mas, ó, olha só, legal. No comecinho da gestão, você vai lembrar disso. Você vai lembrar. O presidente Bolsonaro, quantos cargos em comissão ele extinguiu? Exatamente. Uma porrada, um monte. Agora eu não vou lembrar o nome, muito. Muito. Que eram tentáculos do Estado, aparelhamento, a gente sabe, por outras pessoas que tiveram aí também muito tempo para fazê-lo, né? Então foram aparelhando aqueles conselhos que o presidente também viu que não eram paritários coisa nenhuma, exatamente, eram conselhos que estavam ali justamente servindo a um propósito que não era o propósito do bem comum, não era o propósito do patriotismo do Brasil, tinham outros interesses, então ele fez essa limpa. É a mesma coisa, lá em Guarulhos já está no plano de governo, isso eu fico muito à vontade, que não é uma promessa, está escrito, está registrado com o plano de governo, nós vamos extinguir 50% dos cargos em comissão. Tá pronto pra enfrentar essa briga? Tô pronto pra enfrentar essa briga. Porque você falando parece fácil, né? Vou chegar, dou-lhe uma canetada, um abraço. Não, mas vai vir gente com foice e martelo até umas horas pra cima. Mas se não tiver o lombo pra aguentar a paulada, não se coloca. A gente sabe, não é difícil, não é fácil, cara. É difícil e tem que ter uma questão que às vezes as pessoas falam, é vaidade, é poder.
Cara, se você não tiver uma coisa que seja vocacionamento, você não é. Você vai ser mais um que vai entrar lá e o sistema vai te comer. Vai. Ele vai pegar aquelas engrenagens e vai te moer. Nós tivemos lá. Já viu o meme do pato fugindo dos crocodilos? Não vi. O pessoal fala que é o Bolsonaro quando chega lá. Ah, não vi. Tem um monte de crocodilo assim, aí o pato passa por um, ele quase abocanha, ele pula. Passa por outro, ele quase pula. O pessoal fala que o pato é o Bolsonaro. Cada 2 passos que ele dá, um crocodilo bocanhada. Dá uma bocanhada. E eu acho que isso é legal você colocar para as pessoas, porque é assim mesmo. Então, mano. É assim. Às vezes as pessoas não têm muito essa noção que um bicho não é de 7 cabeças, é de centenas de cabeças. Centenas de cabeça, mano. E aí, ter a coragem, ter o suporte. Então, temos lá o suporte do governo federal. Hoje eu posso falar com muita clareza do vice-presidente da República que nos apoia, é do meu partido, é da minha proximidade, dos deputados Mourão federais. Apoia mesmo? Apoia. Deixa eu te mostrar aqui que a gente ainda vai soltar mais pra frente. Com certeza me recebe lá. Isso é muito importante. Dos deputados bolsonaristas que vieram aqui e que nos apoiam de forma muito forte, dos deputados estaduais que nos apoiam. Esse suporte, negão, é muito importante, porque se o cara não tem esse suporte, a máquina vai comer o cara lá dentro do município, porque as hienas estão lá. Então, com foice e martelo na mão. Com foice e martelo na mão. Foice e martelo na E isso mão. é importante que a galera saiba, que assim, se eu não tivesse apoio nenhum de forma, eu tava fadado a ser mais um que nem é esse prefeito aí, que entrou prometendo, ele não cumpriu, não conseguiu executar nada. Ele não conseguiu porque não tem apoio. E, infelizmente, não tem conhecimento no governo federal, não tem no governo do estado. Quer dizer, isso é muito duro. Nesse evento que nós fizemos aqui, no primeiro simpósio conservador do Alto Tietê, entrou para a história de Guarulhos, porque foi a maior concentração de autoridades políticas de mandato no município de Guarulhos de toda a história. Quem passou foram os jornalistas do município. Falou, Rodrigo, nunca teve uma concentração de deputados estaduais tanto e pessoal federais eleito aqui. E com voz, né? Não são coadjuvantes, nenhum deles foi coadjuvante. Então isso é muito importante, porque ter esse respaldo para quebrar esse ciclo é fundamental. Uma outra coisa, negão, também só para não me estender nesse tema. Tem que ter uma equipe mas uma equipe muito concisa, assim, fechada contigo. E isso eu quero aproveitar, estamos aqui numa grande audiência que você tem, aproveitar e mandar um abraço para os nossos candidatos, para nossa equipe interna, tem lá todos, exceto 2, né, para não ser mentiroso, 2 que é o editor, que para editar é o cara que faz as artes, esse você recebe salário, mas os outros 12, 13, 15 que a gente tem lá, nenhum recebe salário, todos vocacionados, tá? Todos que acreditam no projeto. Então, mandar um abraço para essa galera também, que é fundamental para manter o projeto. A gente sabe que a coisa vai esquentar, a pressão vai aumentar e a gente precisa estar unidos para levar esse nosso projeto de conservadorismo, da direita, sempre em frente. E saber que nos municípios é muito importante, porque é nos municípios que a vida acontece, que os problemas acontecem de fato. E mais, para quem é conservador, para quem é de direita. Nós estamos num momento em que nada está ganho não, negão. Nós estamos num processo. E ter a força municipal, inclusive para 2022, é muito importante. O presidente Bolsonaro já não vai ser mais um outsider, uma pessoa que era fora do sistema. Não, hoje ele é presidente. E ele vai precisar das bases municipais também. Então você que é conservador... pessoal anti-horário tá correndo, mano. Tá. E sabe que agora eles estão fazendo de tudo para chegar nos municípios, porque através dos municípios que podem fazer algum tipo de contraponto, o que a gente já sabe é difícil, mas a gente não pode dormir no barulho. Exatamente. Porque, não, já ganhou, aí é que se instaura o problema. Então, é saber que nós temos que ter candidaturas, seja prefeito ou vereadores, conservadoras, alinhadas com o governo federal, alinhadas com o presidente Bolsonaro. Por quê? Como você bem disse, olha que orgulho é você ter essa referência. Hoje, um exemplo de gestão, você vai buscar lá no governo federal. Eu uso ele de eu falei isso numa live outro dia, que eu falei assim, ó, a maior benesse que a gente teve com a eleição do Bolsonaro é que ele mudou o Brasil. Ele mudou o pensamento do brasileiro. Hoje, Rodrigo, o cara anti-horário, ele sabe quem são os ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele sabe que hoje o cara que é anti-horário. E se você, Rodrigo, falar uma besteira, ele tá compartilhando a sua besteira amanhã. Antigamente isso não aconteceria. Todo mundo ficaria, mas quem é esse tal desse Rodrigo Tavares?
Hoje em dia não, Rodrigo. Hoje em dia tudo tá escancarado e isso se deve ao Bolsonaro. Isso se deve às lives toda quinta. Isso se deve ao fato dele receber o pessoal lá na frente do Planalto quase todo dia. Isso se deve a quando ele tem um problema, ele chega e diz qual é o problema. Entendeu? É só fazer o teste. Eu falo direto isso, eu falo do teste. Entendeu? Nós tivemos muitos políticos que o povo gosta. Certo? Teve uns que fizeram merda, teve outros que não fizeram, mas todo lugar tem os políticos que o povo gosta. Quantos deles podem sair na rua, certo? Como o Bolsonaro sai. Pode chegar num lugar e falar assim, entendeu? Quer saber? Vou comer um dog aqui. Quer saber? Vou jogar um bilhar. Quer saber? Vou jogar um bilhar aqui e ser recebido do jeito que é. E a gente, Rodrigo, eu conheço um militante de longe e ali não é militante. Não, é povo. É povo. Tem a galera que segue, que é fã, e ele é bem diferente de militante. Militante é uma coisa. Militante é o cara que ele tá militando Rodrigo, mas ele tá esperando que o Rodrigo dê alguma coisa em troca. É isso aí. Seja cargo, seja dinheiro, seja qualquer outra coisa. Facilidade. Isso aí. Isso é militante. Fã é diferente. Ele tá lá de graça. Ele ostenta o fato de ter ido de graça. Isso, e mais ele do que isso. Na campanha, por exemplo, o cara ele pagava o seu próprio adesivo. Eu sou bolsonarista, eu não vou pedir pro Bolsonaro um adesivo. Eu vou lá, eu mesmo faço meu adesivo, faço minha camiseta. E tô lá. Entendeu? Sabe? Isso é o fã. Isso é o fã. É o que eu falo que tem essa diferença. Entendeu? Rodrigo, baseado nisso daí, é bom saber que você entende a importância das prefeituras, porque às vezes parece que o pessoal... Parece que você está escolhendo um prefeito, mas você está escolhendo um síndico do prédio. Não. A prefeitura é onde o chicote estrala, é onde estão as bases, entendeu? E é onde o povo adora meter os tentáculos, adora... Entendeu? Como você... É até pra gente fechar aqui, porque pra mim é muito importante isso. Como você pretende escolher os subprefeitos de Guarulhos? Eu gosto de falar como Rodrigo eleito. Rodrigo eleito. Rodrigo, como você vai escolher os subprefeitos de Guarulhos? Critérios eminentemente técnicos. Como foi o nosso presidente Bolsonaro. Não teve pressão de ninguém. Os seus ministros, ele escolheu de forma técnica. E mais do que isso, pessoas alinhadas ao projeto, no caso dele de Brasil, e o nosso de Guarulhos. E se o vereador dos professores, que normalmente ele é anti-horário, pelo menos aqui em São Paulo se ele chegar em você e disser assim, Rodrigo, o seguinte é esse, eu preciso de um subprefeito, fala uma região de Guarulhos aí, uma subprefeitura. Vamos dizer, Pimentas. Eu preciso desse fulano aqui, que ele ajudou na minha campanha, eu me elegi, eu preciso dele como subprefeito lá do bairro dos Pimentas, senão, eu não vou te ajudar naquele projeto lá que você está querendo passar. E aí? Vereador, por favor, limite-se a sua área de competência. A Câmara Municipal... Vai ser macho, Rodrigo, o suficiente para falar assim? Você, não vai ter ingerência dentro das secretarias e nem das subprefeituras que a gente pretende implantar. Porque hoje não há subprefeitura em Guarulhos, está no nosso plano de governo, nós vamos colocar 6 subprefeituras. Porque a cidade é muito grande, não dá. E cada realidade aqui em São Paulo, se você for, por exemplo, em São Mateus, é uma realidade diferente da aclimação, que é uma realidade diferente do centro, que é uma realidade vai escolher o cara que mora perto da Vila Brasilândia. Vai escolher o cara que mora perto? Aonde? Perto da subprefeitura dele? Os trabalhadores, você disse? Não, o subprefeito. Ele vai ser um cara que mora na região. Ele tem que ter identificação com a região. E outra coisa, tem que ter capacidade técnica. Agora você fala assim, tem um cara que tem capacidade... Pra mim, identificação com a região é você soltar o cara de noite e ele saber voltar pra casa. Saber voltar pra casa. sem chamar o Uber. Sem o Waze e sem Uber. Esse cara tem que saber voltar pra casa. Tem que conhecer a região e tem que ser bom no que faz. Tem que ser entendido no riscado, como diz o outro, pra dizer assim, é do ramo. Por quê? Porque não adianta, muitas vezes você coloca lá, com todo respeito, é só um exemplo, viu, gente? Um profissional de educação física... lá na Secretaria de Assuntos Jurídicos, ou um advogado lá na pasta de esporte. Não vai dar liga, negão, não vai dar liga. A gente nós precisamos ter pessoas que saibam sobre o assunto que estão tratando, sejam especialistas naquilo, porque nós temos que fazer uma gestão próximo técnica. A eles? Tem que estar. Tem subprefeito que para falar com o prefeito ele tem que ajoelhar e fazer uma promessa.
Tem que ter reunião de quando em quando. Você vai falar 10 em 10, 15 em 15, tem que ver a agenda, mas não, eu entendo, de quando mas em quando. não pode ver o cara também uma vez por ano. Não, e outra também, né? Subprefeitura não são prefeituras também autônomas, elas estão dentro de um projeto de governo, então não existe o imperador da região. Vamos parar com essa história. Tem que ter o cara que presta conta, assim, pro presidente, pro governador, no caso, ou pro prefeito, no nosso caso lá. Tem a manha de colocar o conservadorismo como critério? O conservadorismo... Tem a manha de chegar e falar assim, irmão, na boa, eu quero pegar um cara conservador. Tem que ser um cara conservador. E outra, tem um planejamento que é muito importante. Tá pronto também. pra ouvir que você tá discriminando? Tá pronto pra ouvir? Legal, o que vocês estavam tratando aqui antes do nosso bloco? A questão do politicamente correto. Isso. E tá sempre alguém, que coisa maluca. Achando um problema. Sempre alguém vai estar do outro lado. Ninguém tá. Não tá todo mundo desse lado. Todo mundo concordou. Não existe. Infelizmente. Agora, quem não tá pronto pra crítica, então, vai lá, vai de segunda a sexta, se for servidor, faz o seu trabalho, volta pra casa, aceita sua churrasqueira, toma seu chopp, seu guaraná, vai dormir, passear com a família. Se você se coloca na vida pública, você tem que ser vocacionado, você tem que entender que as pessoas vão te criticar e você também não pode levar isso pro lado pessoal, porque as pessoas muitas vezes elas não estão criticando o Alessandro, não, eles estão criticando o Negão, que é um cara público, que tá aqui dando a cara a tapa, então muitas vezes a crítica é o trabalho, a gente tem que também ter essa maturidade, não sair por aí perseguindo, você falou mal de mim, tá fudido, tá ferrado. Não esquenta não, meu público não tem tempo ruim. Tá eles ferrado, reclamam de mim, do convidado não. Desculpa, gente. Eles tá reclamam ferrado. de mim. Não. A gente tem que entender também que a crítica faz parte. E tem que suportar. É gostoso? Muitas vezes não é. Mas enfim, você se colocou nessa situação, então vai lá, cumpra a sua missão, faça o melhor que você puder. Dê orgulho pro seu pai, dê orgulho pra sua família. Essa é uma das frases minhas aqui de... dê orgulho pros seus pais, velho. Tem que dar. E eu aí, cobro. Durma com a sua cabeça, chega lá, põe a cabeça no travesseiro, dorme sabendo que fez a coisa certa. O duro, muitas vezes, é você tá ali, todo mundo te abraçando, tá te cortejando e você sabendo que você fez a coisa errada. Acho que isso deve ser muito mais duro do que você tá sofrendo a crítica, mas saber que fez a coisa certa. Exatamente. Aí, ó, vocês vão fazer me repetir? Só falar. Gente, eu sou tímida, é difícil, eu só gosto de ficar mais atrás das câmeras. Na verdade, eu queria fazer. A pergunta que eu queria fazer pro Rodrigo é pra gente entender um pouco essa questão das dificuldades do município de Guarulhos. Então, assim, o que você vê hoje de dificuldade nesse município e quais são as suas prioridades para resolvê-las? Em relação às secretarias também, queria saber quantas secretarias e quais são elas. E em relação à subprefeitura, você falou que não tem, né? Não eu tem. Acredito que é pequeno, né? Imagina. Então, aqui tem bastante. E aí eu queria entender, porque assim, sabendo quais são o seu modo de ver, o que você vê de dificuldade, a gente consegue entender qual o seu plano de governo para esse município, quais serão as suas prioridades. Além de fazer essa faxina, você falou quando... eu acho que é que nem quando você entra no emprego e um cara ficou muito tempo naquele cargo. Você precisa entrar e colocar a sua marca naquele lugar. Você precisa tirar pessoas que já estavam muito tempo ali, que já estavam acostumados com a gestão daquele cara. E eu queria entender um pouco disso. Acho que essa sua resposta vai me dar uma visão de como você vê Guarulhos e como você pretende resolver. Maravilha, Cleide. Aí, ó, Só tá vendo? isso. Como Obrigada. valeu ela ter vindo? Fico feliz, obrigada pelo convite. Aí, ó. Participação nóis. especial. Então, Cleide, olha, é importante que quem está nos acompanhando também tenha essa visão. Nós somos lá em Guarulhos aproximadamente 30 secretarias municipais. Então, lá, saúde, segurança, educação, desenvolvimento econômico, esporte, trabalho, e temos assistência social. Tem são 30 secretarias. Que eu acho particularmente um número excessivo. Meio ambiente, habitação. E o que eu vejo lá? A prioridade número 1. O número 1, negão. Saúde. Saúde lá, infelizmente, ela é muito maltratada. Olha que coisa. Muitos recursos, por conta do Covid, vieram para a cidade e foram investidos. Fizeram uma tenda lá, com a Iabas. E foram investidos mais de 40 milhões num equipamento de saúde que ele é provisório, ou seja, montaram uma tenda, contrataram provisório. Resultado, tá?
nós temos lá alguns equipamentos públicos, alguns hospitais municipais que poderiam receber esses recursos e ficariam um legado para a cidade, mas não. Já desmontaram a tenda, gastaram 40 milhões. 40 milhões perdidos. E o que ficou para a cidade? Muito pouco, quase nada. Uma outra questão, então saúde número 1. Importante. Tínhamos lá uma gestora da saúde do HMU, principal, um dos principais hospitais de Guarulhos, e HMCA, que é o Hospital da Criança. Essa gestora se chamava Gerir. Criou um problemaço, foi uma indicação política, ela foi para lá para fazer essa gestão, criou um problemaço, colocaram ela para fora, a grita da sociedade foi muito grande, colocaram ela para fora e trouxeram outra. A empresa Birigui, que ontem teve matéria, antes de ontem começou, mas ontem realmente de fato veio à tona os esquemas de corrupção que essa empresa, essa organização... O Covidão daqui a pouco vai bater lá. Vai bater lá. Compramos máscara 6,20. Afe, Maria. Uma unidade de máscara a 6,20. Sabe quanto era a máscara antes da pandemia? 25 centavos. 25 centavos. Chegaram a comprar em Guarulhos, tá dentro do processo administrativo, a 11 centavos a máscara. Compraram a 6,20. Isso é verdade. Aí, ó. Isso é verdade. Ó, um absurdo, né? E você vê, compraram a 6,20. Um absurdo. Então, eu vejo que a saúde era prioritária. Agora, você tem que fazer, primeiro, a valorização dos profissionais. Nós temos que tratar, e eu vejo muito a saúde como um processo de saúde que começa no saneamento básico. A gente teve a aprovação do marco regulatório pelo governo federal do saneamento básico. Fiscalizar esses recursos que estão sendo destinados aos municípios, isso é muito importante. Uma outra coisa é trabalhar a questão da prevenção, que foi largada de mão no município de Guarulhos. Temos que trabalhar a prevenção e a atenção primária. Esse atendimento que antecede de fato o sujeito entrar, né, pro sistema de saúde mais, digamos, melhor no hospital, ele é muito importante, ele é muito mais barato, ele salva muito mais. E isso foi deixado de lado, a gente tem que retomar. Já dentro do equipamento de saúde, nós temos que fazer o multirão de exames, porque muitas pessoas nem sabem o que tem. Depois da pandemia, então, Depois da pandemia, meu Deus. É. Fazer o multirão de exames e outra coisa. Estamos trazendo o projeto da telemedicina. E como é que é a telemedicina? O que nós propomos é o seguinte. O sujeito vai lá, então, ele se consultou, o médico pediu o exame. Geralmente, o que acontece? Quando ele retorna com esse exame, é marcado para ele uma consulta com um especialista, que vai dar a linha de tratamento. Nós queremos encurtar esse caminho. Então, o sujeito vai lá, entra, o médico pede o exame. Quando ele retorna com esse exame, o próprio médico dali vai fazer uma chamada de vídeo, de áudio, para o especialista. Vai passar o exame do sujeito, lá do outro lado o especialista vai ver, analisar, e ele já sai dali daquela consulta com a linha de tratamento. Ou seja, ele vai economizar um tempão. E muitas vezes esse exame que é feito, quando ele consegue a consulta com o especialista, já venceu. Sabe o que me... Às vezes me deixa puto, parece que você tá falando assim, parece que quem tá olhando agora tá pensando, cara, olha que ideia fenomenal, mas não, isso que ele tá falando, resumidamente, seria assim, ó. Rodrigo, se liga nesse exame aqui e pum. É isso. Tá ligado? É tão tipo, óbvio. É tão óbvio que a gente pensa, cara, nós estamos em 2020, como que você ainda vai fazer sendo que é só um médico ligar pro outro? Tipo assim, nós dois somos médicos, eu tô atendendo a Cleide. Aí eu ligo pra você. Ei, Rodrigo, firmeza? Firmeza. Mano, tô com a paciente aqui, ó. Se liga. Pum. Aí chegou Rodrigo... aqui. Pá. Isso. Ó, negão, o caso da Cleide aqui é o seguinte, ó. Vamos fazer essa linha de tratamento. Faz isso, tá bom? Beleza, ó. Retorno pra você e daqui todo tempo pra gente avaliar como é que tá a continuidade, ó. Tô aí pra você de volta. É isso aí. Forte abraço, Rodrigo. Valeu. Pronto. 10 minutos 10 minutos de consulta e você resolve... A pandemia abriu esse leque. Também. Pode ver que os hospitais particulares já estão fazendo. Já estão fazendo. Presencial e online. E online. Exatamente. E outra, o médico especialista, ele pode estar na praia, pode estar, num outro... Você entendeu, Rodrigo? Em qualquer lugar do mundo, Em qualquer lugar do mundo. Sabe? Porque quem passou pra ele foi outro médico. Foi outro médico. Isso, não existe nem não existe nem o jeito de fazer a coisa errada, porque quem passou foi outro médico. Foi outro médico. E quando as pessoas pensam, telemedicina, o cara já pensa,
um robô. Não, ele pensa no holograma do Star Wars. Do Star Wars. Ele pensa no holograma do Star Wars, sendo que nada mais é do que o cara ligar pro outro. É. Tá ligado? O cara ligar pro outro. Segura esse zap aí. Vou encaminhar pra você aqui o exame da minha paciente, o cara olha e fala, caraca, olha, assim assado. Porra. O... Uma outra coisa. Então, deixa eu só... Tá. Se você concluir, pelo amor de Deus, me diz o que é esse tal trevo que o pessoal tá desesperado. Assim, pelo amor, a gente fica 2 horas nesse trevo. Fala pro Rodrigo o que ele vai fazer com esse bendito trevo. Eu conheço... Bom sucesso? O de bom sucesso, ó. Alguns chamam até de trevas do bom sucesso. Trevas do bom sucesso. O que ele vai fazer pelo trevo? O pessoal tá pedindo socorro. Muito legal, Cleide, você perguntar, porque é o seguinte, ó. Depois eu vou voltar, porque assim, ó, eu falei de saúde, mas a gente tem a questão do trabalho, infraestrutura. Eu volto, tá? Se a gente tiver tempo. Então, é o seguinte, Trevo de Bom Sucesso é uma obra que já completou aí mais de 20 anos. Nossa. De início da obra, não foi concluída. Ela é na região do Bom Sucesso. Então você vindo pela Dutra, para você acessar alguns bairros e também para você fazer o retorno da Dutra, que por exemplo, você tá indo sentido Rio de Janeiro, para você fazer o retorno sentido São Paulo, você não tem outro local, a partir de Cumbica, para fazer esse retorno. Especialmente para você entrar também, e por isso que o trânsito fica muito carregado para as áreas de produção industrial de Guarulhos. Pois bem, muitos prefeitos já passaram, tentaram concluir essa obra. Porém, e aí isso é muito importante, essa obra, ela vai ser concluída. Sabe por quê, negão? Nós temos uma questão que é um empecilho judicial que está sendo criado. Que existe, perdão, e ele está avançando, mas o mais legal é dizer o seguinte, eu posso dizer de conhecimento de causa, as pessoas que moram em Guarulhos vão saber, eu moro ali na Mãe dos Homens, na Praça do Estudante, pego a Dutra e trabalho no Triunfo, no Jardim Triunfo, que é Bom Sucesso, então eu pego o trevo todo dia, são 40, 50 minutos lá, mas o trânsito, ele é muito pesado lá por conta de caminhões e ônibus que tem que fazer ali o retorno. Bom, o que a gente tem como solução? Porque é o seguinte, negão, como foi projetada essa obra 20 anos atrás, hoje ela já não vai resolver o problema do fluxo viário da região. E aí, primeiro, concluir a obra, a gente já conversei com o governo federal pra gente concluir a obra. Tem uma questão jurídica que eu conversei também lá no TJ São Paulo, com uma das pessoas que eu penso que podem estar conosco, compondo também o governo para levantar, e dá para avançar. Mas a questão principal é o seguinte, como a gente desafogar esse trevo? Como a gente criar alternativas para retorno e para entrada no bairro? Então lá vai, na região de Cumbica, o pessoal que vai conhecer, Avenida Paquistão, ali, Cumbica, você teve a desapropriação por conta da extensão da Jacupêssego. E lá foi deixado já encaminhado, já avançado, um túnel por debaixo da rodovia Presidente Dutra. Ou seja, você pode concluir, agora o governo federal está com a questão das concessões de renovação ou não renovação. Então incluir no edital da nova licitação para concessão da rodovia Presidente Dutra, que hoje é CCR Nova Dutra, colocar que eles têm a obrigação de concluir essa passagem, Avenida Paquistão, Cumbica, por debaixo da rodovia Presidente Dutra. Vai nos ajudar a colocar. Na verdade, quem vai fazer, quem pode fazer, é a própria concessionária que vier a vencer. Porque o que a gente tem que ter a questão da criatividade. Mas nesse caso vira federal, não é? Não, lá já é uma rodovia federal. Então tá na mão do Tarcísio. Tá na mão do Tarcísio, mas é assim, o governo municipal também poderia fazer essa obra. A questão é recurso. Ela já está de concreto armado, eu tive lá, fiz um vídeo, já está quase, assim, já está bem encaminhada. E do outro lado, é uma área que já está desapropriada. Então, ali, nós poderíamos fazer o quê? Acelerar. Carros pequenos, é lógico, avançar com as obras. Não quero nem falar essa palavra acelerar, que me lembra um outro cidadão aí. Vamos avançar com as obras. E isso dá para fazer. Por quê? Diminui o fluxo, por exemplo, dos carros pequenos e das motos, poderiam fazer por ali, deixar o trevo só mais para os caminhões. Uma outra coisa, nós temos na altura do posto Sakamoto também um pontilhão feito aí sim com recursos municipais e que está fechado pela Nova Dutra. É preciso ter o diálogo. Eu fiz um diálogo preliminar porque eu imaginava, e algumas pessoas até imaginam, que é uma questão de estrutura. Não dá para passar carro aqui que vai cair, mas não é nada disso, gente. A questão é de pista de aceleração. O que alega a Nova Dutra?
que quando você faz o retorno, então você passa para a rodovia Presidente Dutra para o outro lado, quando você vai entrar nela no outro sentido, você não tem espaço de aceleração, então você entra muito devagar na via, e aí você pode causar um acidente com o fluxo que ele já está vindo. Mas a questão é o seguinte, eu sempre tenho colocado, a questão é dos veículos pequenos, médios e das motos. Por quê? A principal questão... Porque esses pegam velo rápido. Pega velo rápido. E outra, você desafoga o trevo de Bom Sucesso. Você cria a oportunidade daqueles que não precisam ir até o Bom Sucesso, que eles querem apenas fazer o retorno, acessar os outros bairros que estão do lado de lá da Dutra. Ele, de moto e de carro, ele vai ter mais duas opções. Ou por baixo, ou por cima. E já estão, por cima já está pronto e a outra falta pouco para concluir. E aí vou falar do trevo de Bom Sucesso. É questão de honra do povo de Guarulhos concluir, tá? Agora, não vamos esperar que apenas concluindo a obra, vai virar uma maravilha, porque não vai. Não, porque ela não porque tem mais o fluxo não tem mais, já o fluxo viário projetado já extrapolou muito há 20 anos atrás. Agora, se a gente conseguir aliviar do trânsito de moto e carro pequeno e médio e deixar mais para os carros, para os pesados, ônibus e caminhões, eu tenho certeza, concluída a obra, vai dar uma melhoria muito significativa no trânsito da região. Eu não sei como que é em Guarulhos, mas aqui em São Paulo, quando você vê uma obra que é muito velha, é porque o político não quer terminar ela. Porque ela serve para que cada vez que comece uma nova eleição, ele dê um gás. Aí, no ano da eleição, ele vai lá e dá um gás. Aí bota tapume pra todo lado, trava o trânsito, solta rojão, trava o trânsito que é pra você passar devagarzinho e achar que tem uma galera trabalhando. É fogo. Agora, Cleide, então acho que eu consegui responder aqui pro pessoal. Duas coisas, temos a opção por baixo, temos a opção por cima, desafogar o trevo de Bom Sucesso e concluí-lo, porque a questão jurídica ela está em andamento, concluir junto com o governo federal. Pasmem vocês, Cleide, né? Se o Tarcísio entrar nessa, eu dou 2 horas pra essa obra tá pronta. Dou 2 horas. Interessado porque ele trabalhava lá em Guarulhos. É mesmo, Kaique? Ele falou, já passei por esse trevo aí. Não, eu já trabalhei lá perto. Lá perto do Parque Novo Mundo. Parque Novo Mundo. Isso, ali. aí lá é conhecido por muitas transportadoras também, Guarulhos. Lá Pico de transportadora agora. Lá logística lá tá muito forte. Logística é muito forte em Guarulhos. É isso mesmo. Aí que já levantou o radar, imagina quem mora lá. Pois é, e se você Lembra tava... que motorista, às vezes, a gente falava, pô, tem que entregar aquela, vai logo, ele tô no trevo, aí mandava a foto e tava parado, né? Parado. O cliente ligando e a gente, calma, ele tá no trevo, ele tá no trevo. Não, e é verdade, não era H do cara não, porque realmente fica parado. E outra, a gente sabe, e muito mais para empresário, tempo é dinheiro, parar, o caminhão parado ali que não vai, é prejuízo. Então muitas indústrias estão saindo fora, o cara vai para o já, porque aí ele vai Dutra direto, não precisa fazer, tem um custo de aluguel mais barato, IPTU mais barato, ISS mais barato. Tá vendo como é as coisas? Você acaba perdendo empresas por coisas tão bestas, velho. Pois é. Coisa besta. Que nem você falou do asfalto e iluminação. Cara, como que você perde uma empresa pra asfalto e iluminação? Não pode. Entendeu? A zeladoria tá arrebentada, então uma das outras, então falamos de, só voltando lá, Cleide, rapidinho, falamos de saúde, aí falamos agora do trevo, mas outras questões precisam avançar no município de Guarulhos. Então a gente tem a questão da zeladoria, que é muito importante, poda de mato, árvore, desassoreamento dos rios. Infelizmente a gente tem um problema sério em Guarulhos de enchente. Nós temos um problema, como eu falei, que a gente vai avançar isso com a fiscalização dos recursos que vão vir do governo federal, porque já foi feito um marco sanitário. Temos que fazer os piscinões, mas sobretudo, nós temos alguns que não funcionam porque não tem a bomba. Precisamos bombear. Tá de sacanagem. É sacanagem. Tá de sacanagem. Eu cito o da Vila Galvão. E aí, a gente precisa, de fato, fazer... Primeiro botar pra funcionar quem já tá pronto. O que já tá funcionando. Fazer plano... Chegou. Ganhou a eleição, beleza. Vou convidar vocês, vai lá, Cleide. Você ganhou, beleza. No outro dia... Equipe de transição, auditoria, nos contratos da prefeitura, nos contratos com o terceiro setor, que tem muitas ONGs que não cumprem a função que deveria, nos aluguéis, porque tem muitos locadores lá, que estão lá há muito tempo, trazer para os próprios, da prefeitura, para os prédios próprios da prefeitura, o que for possível, porque muitas vezes estão em prédios alugados, isso causa um desequilíbrio nas finanças. Uma outra coisa, temos que fazer também a auditoria do último período, porque o governo que entrou lá, esse governo, você entrou, vou ser honesto pra você, batendo firme no PT, tá certo? A gente sabe o que o PT fez e da corrupção que
ficou muito clara com a Lava Jato, Mensalão, Petrolão, e claro porque voltaram recursos que estavam no exterior. Então, Exatamente. repatriaram. Se repatriaram é porque foi. Então, isso é importante. Mas quando chegou no governo, então bati em você. Você não presta, você é ruim, você é corrupto. Ok. Cheguei lá, maravilha, como se tudo tivesse mudado. Não foi feita uma sindicância, uma apuração de responsabilidade. Não foi feito nada, nego, que chegou ao fim. Não chegou a uma responsabilização de ninguém, cara. Isso eu acho um absurdo. Então nós vamos, sim, fazer auditoria, sindicâncias e apuração de responsabilidade. Por quê? A gestão, ela tem sido, com toda uma gestão temerária. Uma outra questão que é importante, feita essa auditoria, mostrar para a população, gente, estamos pegando assim, ó. Porque muitas vezes, né, o que acontece, o político não fala nada, ele entra, vamos que vamos e tal. Por quê? Porque se ele mostra como tá o início, ele tem que mostrar como é que tá o fim. Exatamente. E aí ele vai ser cobrado. O que você fez durante esse tempo? O que você melhorou a gestão? Então, muita gente não quer fazer porque... Carla Zambelli, quando sentou nessa cadeira que você tá sentado aí, a primeira pergunta foi: aí, Carla, o que você fez nesse último ano aí? Conta pra nós o que você fez com o nosso dinheiro aí. Foi desse jeito, entendeu? Eu sei que aqui é sem Ela massagem. sentou nessa cadeira aí que você tá sentado aí, ó. Aqui é sem massagem, né, nego? Primeira pergunta foi essa, mano. E a gente tem que prestar contas. E eu não tenho medo disso. Tá aqui, ó. Vou entrar. É obrigatório? Não é, mas tá aqui, ó, galera. Meu imposto de renda é esse. Depois de 4 anos pode me cobrar. Eu não tô lá pra ganhar dinheiro, não, nego. Eu tô lá pra fazer a coisa que tem que ser feita, sabe? Levar Guarulhos para o povo de Guarulhos de volta. Retomar Guarulhos, o orgulho de ser guarulhense. Porque muitas vezes você já deve estar aqui. Tá aqui a Cleide, tá aqui o Kaique. Que, pô, muitas vezes estão aqui em São Paulo, quando o cara fala em Guarulhos, o cara, ih, puta, Guarulhos, puta, cuidado lá, hein, Kaique, ó, pô, não sei o quê. Pô, isso é mal pra gente que mora lá. Quando a pessoa fala, vou lá no Pimentas, eu falo, vixe, mano. Aí, ó, porque é chato pra caramba. E aí, a gente que é guarulhense, cara, eu sou nascido e criado naquela terra, não é? Tem que ter orgulho do nosso lugar. E aí eu falo, pô, eu sou de Guarulhos sim, ó, a segunda maior cidade do estado de São Paulo, o segundo maior colégio eleitoral do estado de São Paulo, lá decide eleição para deputado, para governador, ajuda na eleição da presidência, do governo federal. Nós temos o segundo maior território, o segundo maior em população, o quarto maior, já foi o segundo, o quarto maior economia. Nós temos um orçamento lá de 4,6, 4,7 bilhões de reais, um produto interno bruto de 56 bilhões de reais, o que é produzido em riqueza no município. Então eu tenho orgulho de ser guarulhense. Somos um país. Somos um país. E eu tenho assim muito orgulho da minha terra. Então resgatar esse orgulho é minha missão. Agora, para isso a gente tem que melhorar a saúde, tem as questões tão importantes que eu coloquei de fazer a questão bem feita da zeladoria, a questão da infraestrutura, que com parcerias a gente vai conseguir fazer, tenho certeza. A questão tão importante de fazer a diminuição da máquina. A gente tem os servidores, e eu sou servidor público também, e temos que valorizar os servidores, porque eu acredito que os servidores, eles têm a estabilidade. Ok, então, o que a gente tem que fazer? Dar instrumentos para o cara produzir. Porque imagina, que a gente tá aqui nessa live, mas a gente não tem um microfone, o microfone tá falhando direto, o Kaique tá ali, não tem um computador que consiga com velocidade fazer as coisas, a gente não consegue, a gente fica patinando. Então, enxugar a máquina no sentido dos 50% que eu falei que não vou prover dos cargos em comissão e não vou, o que foi economizado com isso, negão, nós vamos investir no servidor público, pro cara ter uma máquina decente, ter uma internet decente, eu tenho certeza que o cara que produz vai produzir 3. A gente vai entregar um serviço de maior quantidade, orgulho, né? E melhor qualidade. Resgatar esse orgulho. Vai parar com esse negócio de eu já tô garantido, e vai ter orgulho do trampo dele. E outra, que é importante, porque todo mundo fala de salário, e salário é importante. Mas a gente vai conseguir também aferir de forma objetiva, não é só o colega falando, esse aí trabalha bem e tal. Não, mas de forma objetiva, quem está trabalhando em prol da população, produzindo, e quem não. Exatamente. E eu tenho que ter isso de forma objetiva, e a máquina vai dar. Esse é o principal? Não, o principal é dar instrumento pro cara trabalhar, e ele ganhar um plus de acordo com a produtividade, que é um segundo momento, que aí eu acho legal. Uma outra questão, Cleide, que eu acho que é importantíssimo, regularização fundiária. Guarulhos teve no passado uma leniência muito grande dos governos do PT, principalmente, em invasão de terra, aonde? Não tô vendo. Resultado, muitas submoradias, ou seja, começava lá com uma pequena favela, e invadida, uma invasão, uma favela, e depois aquilo se consolidava, e casas, enfim, e
o que acontecia? Ficava um adensamento populacional muito grande, ruas estreitas, vielas, sem infraestrutura nenhuma. Então, hoje é possível regularizar uma parcela dessas moradias e dar para o cidadão, porque tem muitas pessoas que invadiram, é verdade, mas tem muitas que já compraram de terceiros e compraram na boa-fé e foram enganadas. Então a gente não pode penalizar. O que a gente tem que fazer? Regularizar. Um grande programa de regularização fundiária no município de Guarulhos. Não, mas aí tem que ver uma diferença, Rodrigo. Uma coisa é uma terra que não tem dono e você foi lá e montou sua casa. Outra coisa é uma terra, por exemplo, eu tinha um terreno lá, 200 metros quadrados. Tá, o terreno era meu. Se eu tô lá devendo horrores pra prefeitura e já perdi o terreno, aí é outros 500. É outros 500. É outros 500. Agora, se o terreno é meu, eu tô pagando o meu terreno, invadiram o meu terreno, tá errado. Tá errado. Aí o pessoal... Não, só pra eu esclarecer. Tem sempre um panaca que vai falar que eu tô sendo elitista e tal. Eu moro num CDHU, Rodrigo. Maravilha. Há 22 anos, tá ligado? Cidade Tiradentes, Zona Leste de São Paulo. Quando a gente entrou, a minha mãe tinha ganho no sorteio, entendeu? Quando a gente chegou lá, o apartamento tinha sido invadido. Todos do prédio tinham sido invadidos. Cada um tinha tido a porta arrombada e tinha uma corrente com cadeado. Meu pai dormiu com 2 facão de uma noite pra outra. Tá ligado? Isso eu bem conheço meu pai, ele tava doido pra alguém pôr a mão. Tá ligado? Isso eu bem conheço meu pai, né? Ele dormiu com 2 facão, no outro dia a gente se mudou. Então quando eu digo assim, eu tenho um terreno de 200 metros, é porque eu tenho conhecimento de causa de quem só tinha um apartamento e foi invadido. É isso que eu quero entender. Você tá falando que você vai tentar regularizar, tem que haver uma diferença. Claro. Porque senão você vai estar regularizando a irregularidade. A irregularidade. Não. Entendeu? Então, é nos que, por exemplo, tem um dono particular, por exemplo, foi invadido, e o sujeito hoje, ele tá com o terreno lá, que na justiça não sai, ele tá com aquele imobilizado. O que é a intenção? A intenção do cara é fazer o parcelamento para aquelas pessoas que possam pagar uma quantia que seja razoável, mas que mínima, tenha escritura da sua casa ali. Como se fosse o CDHU, só que da casa que ele já tá. Da casa que ele já tá. Entendi. Uma outra questão, que eu acho que é muito importante. Fazer também o levantamento dos proprietários, especuladores imobiliários, e isso tem muito, porque às vezes o cara tem lá um terrenão, não faz nada, e tá ali passível de ser invadido. E a gente da prefeitura, inclusive a partir do Estatuto da Cidade, Código Civil de 2002, a gente pode fazer o quê? Pegar, cobrar esse cara. Se ele não fizer aquelas obrigações, por exemplo, murar, deixar o terreno limpo, cercar, defender a propriedade e a posse, isso. A gente pode, então, se ele não fizer nada disso, entrar com uma ação para adjudicar esse terreno. Você não cuida, você só quer especular aqui, você não faz nada, então nós estamos aqui, o tributo está aqui, não pagou, nós vamos entrar na justiça e vamos adjudicar. Para quê? Para que esse terreno possa ser também utilizado para programas de moradia popular. Porque também é duro você ter o cara que não cuida. Você tem lá o terreno, você deixa largado, deixa lá, vai valorizando. Só que isso traz um problemaço para a sociedade, no contexto, por quê? Porque ele pode ser invadido, aquilo lá vai se tornar, às vezes, muitas vezes... ele vai virar um ninho de rato. Vai virar o cara segurança pública e outra, é um problema sério. Ele zoou. Então, fazer um grande programa de regularização fundiária, claro, o que pode ser feito legalmente, não regularizar a irregularidade, que é isso que você tá falando. Tem um cara famoso aí que mexeu nesse vespeiro aí, que você tá ligado que isso é um vespeiro, né? Porque pros caras é lucro que não se regularize nada, porque a cada 2 anos tem uma galera pra falar assim, vamos votar aqui no fulano, porque a gente tá quase regularizando o seu negócio. Cada 2 anos. 2 pra prefeito, 2 pra presidente. Tem um cara chamado Jair Bolsonaro, já ouviu falar dele? Só um pouquinho. 21 municípios. Eu dei essa notícia aqui, que todo mundo tá quieto com essa notícia. Até eu fiquei impressionado que o pessoal da direita não espalhou isso. Porque, assim, é um vespeiro e como é que é, amor? 21... Cleide. São 21 cidades, 21 municípios... 1.800 famílias. Exatamente, 1.600 famílias em 21 municípios. Famílias, não estamos falando de pessoas. 21... Multiplica por 3, vai. Isso, no mínimo, você multiplica por 3. Ou seja, ele fez exatamente o que tu acabou de falar, só que ele fez. Ele fez. Então, que fique claro aqui, Rodrigo Tavares, entendeu? Não é chegar e falar, eu vou fazer, é fazer e fazer direito. Não é para regularizar o que tá... O que já começou irregular, não. E aí, negão, por que eu falo assim, nós vamos fazer? Nós vamos fazer porque o programa do governo federal, a Casa Verde e Amarela, também
tem recursos destinados a isso, que é o programa do presidente Bolsonaro do governo federal. Então já tem recursos para regularização fundiária. E é importante esse diálogo, e isso eu posso falar e falo com muita certeza e falo com muita convicção e alegria, e responsabilidade também, dessa ligação próxima que nós temos com o governo federal. Então, é mais fácil ir lá bater na porta de quem você conhece. Poxa, vem cá, Rodrigo. E que já tá fazendo. Não dá, tá vendo o exemplo? O exemplo. Eu falo do exemplo que já tá fazendo. Isso é muito importante. Entendeu? Outra questão, também fruto de legislação atual federal. Estender o horário de atendimento nas UBSs. Por quê? As famílias, pô, trabalham, estão na rua. Se você fecha a UBS às 5 horas da tarde, você não vai atender ninguém, porque 5 horas o cara tá saindo do serviço. Então, estender o horário até as 19 horas, inclusive aos sábados. E isso também não sou eu que estou inventando. É legislação federal que já pode ser feita e nós vamos trazer para o município. Então, essas questões, como a segurança também é muito importante, a gente sabe, então, de colocar o GGIM para funcionar, que é congregar todas as forças. Lá é GG? Não, nós temos a GCM, né? Mas o GGIM, o que é? É você fazer ações coordenadas com as outras, com as outras forças de segurança do município. Então, no município de Guarulhos nós temos além da guarda municipal, que é a GCM, nós temos a Polícia Militar, nós temos a Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Rodoviária Estadual. Porque vocês estão sendo cortados por várias... Os bombeiros, nós temos os agentes que trabalham no presídio, porque lá nós temos também. Então, todas as forças de segurança que existem, nós temos lá. Então é fazer a integração delas. E essa integração é através do GGIM, que é um grupo de trabalho integrado. Fortalecer os CONSEGs, que são os Conselhos de Segurança Pública, isso é fundamental. Isso são os problemas do dia a dia que acontecem. E eu frequento os CONSEGs e muitos problemas que tem lá são problemas da prefeitura, não necessariamente da polícia. Por exemplo, iluminação pública que cai lá, questão da zeladoria, porque a falta de zeladoria ela propicia pro marginal uma condição de facilidade. A falta de fiscalização nos bares e restaurantes que funcionam até tarde, vem vendendo bebida alcoólica e dali saem núcleos de problemas. Então, é fiscalização da prefeitura com um código de posturas. Isso é muito importante. Então, o fortalecimento dos CONSEGs. Ainda na questão da segurança, aumentar o monitoramento, especialmente nas escolas, porque nós temos as escolas municipais e a ideia é que, claro, além da ronda, a gente volte com a questão das câmeras. Por quê? Porque isso tem o caráter inibitório e outra, aconteceu, a gente sabe quem foi. Entendi. Isso é fundamental. Então, são questões, claro, também a gente tem o aumento de número de creches, algumas questões pontuais, mas só para tentar ser mais sintético aqui, a questão da saúde, segurança, da habitação, da infraestrutura, essas são, e da segurança, né, são fundamentais. Gente, hoje eu tive aqui a sorte e o prazer de poder entrevistar Rodrigo Tavares. Obrigado. Eu já posso dizer que você é candidato? Pode, eu já... Até outro dia eu confundia, eu falava candidato, aí o candidato falava, não, me chama de pré, que senão vai dar ruim. Você já é pré-candidato? Não, eu já sou candidato. Aliás, você já é candidato. Hoje em dia não existe mais nenhum pré-candidato. Aqueles que foram todo mundo é candidato mesmo. A partir agora do dia 26, né? A partir do dia 27, perdão, foi dada a largada nas campanhas, então todos Qual agora... o seu número? O nosso é 28. PRTB 28. É isso aí. Obrigado, Cleide, obrigado, Kaique. Valeu, galera, que nos acompanhado aí. É isso daí. Tamo juntos. Deixa eu só encerrar isso daqui. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. É nóis.